Este homem queria sobreviver em paz na Idade Média, e então escondeu sua verdadeira força. Ele acreditava que assim ninguém perceberia nada de estranho. Porém, imediatamente, alguém do mesmo nível ainda sentiu que havia algo fora do normal. Bastou um único olhar para concluir que ele definitivamente não era uma pessoa comum. Naquele dia, quando Aaron abriu os olhos, já estava naquele mundo medieval e até havia se tornado um mercenário, tendo matado inúmeros inimigos no campo de batalha. Para permanecer vivo, não teve escolha a não ser continuar empunhando sua espada. Certa vez, foi encurralado em uma situação desesperadora durante uma batalha. E quem o salvou foi uma general. A partir daquele momento, ela se tornou a pessoa mais importante do mundo para Aaron. Mas no fim, ela não viveu o suficiente para ver a guerra terminar. Antes de morrer, ela tocou suavemente o rosto de Aaron e disse que ele realmente era bonito, que amava a chuva e que, quando a guerra acabasse, os dois deveriam viajar juntos para o leste, onde sempre chovia. No entanto, apenas Aaron chegou até aquele lugar. Ela permaneceu para sempre no passado. A chuva daquele dia estava forte demais. Neste momento, um homem assobiou e mandou que todos parassem de perder tempo, pois precisavam capturar o alvo antes que ele escapasse da cidade. Ao mesmo tempo, os dois companheiros de Aaron chegaram ao local. O homem que procuravam daquela vez era um mago. Neste mundo, os magos eram profundamente odiados porque podiam fazer contratos com demônios. Quando demônios estavam envolvidos, os problemas se tornavam muito mais graves. Se capturassem Hans, seu destino seria terrível. Mesmo a punição mais leve provavelmente seria a morte. Aaron suspirou em silêncio. Aquela maldita Idade Média permitia que uma única palavra do Lorde decidisse se alguém viveria ou morreria. Pouco depois, Aaron bateu à porta da sede da guarda. O homem gordo de cabelos encaracolados à sua frente era o capitão da guarda. O capitão perguntou se Aaron estava atrasado. Aaron respondeu que havia dormido demais sem querer e pediu desculpas. O motivo do chamado era Hans. O capitão perguntou se os dois eram próximos, pois havia ouvido rumores sobre isso. De certa forma, era verdade. Hans era a pessoa mais inteligente que Aaron já havia conhecido naquela época. Mesmo depois de entrar para a academia de magia, os dois continuaram amigos. Porém, Aaron jamais admitiria isso. Então respondeu apenas que não conhecia Hans muito bem. O capitão caiu na gargalhada e disse que aquilo era ótimo. Hans havia cometido um crime grave e envolvia a filha do Lorde. Ele havia roubado algo dela. Por isso, o capitão queria que Aaron o capturasse pessoalmente e deixou claro que não importava se ele fosse encontrado vivo ou morto. Aaron respondeu que faria o possível para trazê-lo de volta. Ao sair, sentiu que tudo estava ficando ainda mais complicado. O Lorde era praticamente o céu daquela cidade. Se algo desse errado, até ele poderia acabar sofrendo as consequências da ira do governante. As pessoas que apareceram diante dele eram os membros de seu esquadrão. Todos juraram que trariam aquele maldito Hans de volta. Eles sempre odiaram magos, mas mesmo após muito tempo de busca, não encontraram nenhum sinal dele. Quando Aaron ouviu alguns deles sugerindo desistir da procura para ir beber na taverna, ficou furioso. Mandou todos calarem a boca e se espalharem imediatamente para continuar a busca. Na visão dele, as pessoas daquela época mal conseguiam sobreviver e ainda pensavam em bebida. Enquanto caminhava pelas ruas, Aaron avistou alguém à frente. A pessoa parecia suspeita, então lhe ordenou que retirasse a capa. Como não recebeu resposta, colocou a mão no cabo da espada. O homem soltou uma risada fria e disse que fazia muito tempo desde a última vez que se viram. No momento em que o sujeito retirou o chapéu de bambu, Aaron congelou. O homem era completamente careca. Sem dizer uma única palavra, Aaron ergueu a mão e acertou sua cabeça com um soco tão forte que o derrubou imediatamente. Aaron reconheceu aquele homem. Era alguém que ele já havia aprendido anteriormente por causar confusão. Porém, o sujeito protestou imediatamente, afirmando que não era aquela pessoa. Disse que era apenas um vendedor de ervas da região e que tinha acabado de ser roubado enquanto seguia para denunciar o crime. Aquilo deixou Aaron constrangido. Não era à toa que o homem parecia familiar. Ele realmente era um comerciante local. O careca explodiu de raiva, perguntando que tipo de guarda atacava as pessoas sem motivo e ameaçando denunciá-lo. Aaron não se importou nem um pouco. Apenas pediu que explicasse claramente o ocorrido para que pudesse investigar. O comerciante contou que um ladrão havia roubado sua erva fantasma do pensamento proibido. O problema era que aquela erva crescia por toda a montanha através da cidade. Nesse instante, Aaron percebeu algo estranho. Aquela erva servia para estancar sangramentos. Perguntou para que lado o ladrão havia corrido e partiu imediatamente na direção indicada. Pouco depois, encontrou outro homem usando uma capa. Aaron falou calmamente e chamou o homem pelo nome. Perguntou como Hans havia acabado naquele estado. As palavras fizeram Hans congelar. Normalmente ele estava sempre bem vestido e organizado, mas agora estava sem um braço. Aaron ordenou que tudo terminasse ali e que Hans o acompanhasse imediatamente. Porém, Hans respondeu que não podia fazer isso. Em seguida, começou a entoar palavras na língua de demônios. Aaron ficou levemente surpreso com a decisão do rapaz. Ao mesmo tempo, a água acumulada no chão começou a mudar.
Em um instante, a chuva se transformou na arma de Hans. Sua magia nunca devia ter sido tão poderosa. Parecia que o clima estava fortalecendo seus feitiços. Hans pediu desculpas e afirmou que não podia permitir que Aaron o levasse. Aumentando ainda mais o poder mágico em suas mãos, preparou-se para lutar. Aaron respirou fundo. Encontrar um mago de água justamente em um dia chuvoso era realmente problemático. Concentrando toda a força nas pernas, Aaron disparou para frente como uma flecha. Se Hans se recusava a cooperar, teria de ser dominado à força. Ao ver aquela velocidade absurda, Hans ficou assustado e ainda pretendia continuar o encantamento, mas havia subestimado Aaron. Aaron afirmou que Hans também deveria ficar calado. Como as palavras de um mago carregavam poder, era essencial impedi-lo de continuar conjurando o feitiço. Porém, Aaron não conseguiu ser cruel até o fim, apenas fez um corte superficial no corpo do rapaz. Hans começou a chorar e perguntou se Aaron não poderia poupar sua vida. Em vez de responder, Aaron perguntou se ele havia feito um pacto com o demônio. Se fosse verdade, deveria existir uma marca próxima ao coração. Depois de rasgar as suas roupas, Aaron descobriu que não havia qualquer marca demoníaca em seu peito. Hans claramente não era servo de um demônio. Então, por que tinha chegado tão longe? Mesmo sem conseguir explicar a sua situação, Hans afirmou que um dia Aaron entenderia tudo. Aaron sentiu que toda aquela situação era absurda demais. Estava prestes a enlouquecer. No instante seguinte, agarrou Hans pela gola. Abriu um frasco de poção e aplicou o líquido sobre seu ferimento. Aaron afirmou que aquilo era uma poção de recuperação e ordenou que Hans o acompanhasse imediatamente. Na opinião dele, perder um braço por causa de um simples roubo já era um castigo suficiente. Infelizmente, não era ele quem decidiria isso. Naquela época, ou alguém era inocente, ou era condenado à morte. Depois de levantar uma tábua de madeira, Aaron revelou um esconderijo subterrâneo. Mandou Hans fugir imediatamente. Emocionado, Hans o chamou de irmão mais velho. Aaron respondeu acertando um soco direto em seu rosto e avisando que ele nunca mais deveria chamá-lo assim. Mesmo após receber o golpe, Hans não demonstrou qualquer ressentimento. Continuou apenas agradecendo. Neste momento, os companheiros de Aaron chegaram correndo. Aquela era a única área que ainda não havia sido revistada. Desde então, ninguém jamais voltou a ver Hans. Aquele homem que um dia foi chamado de Hans, o bonito, Hans, o gentil, Hans, o amigável. O crime que carregava nas costas era tão ridículo que chegava a causar arrepios. Ele havia roubado as roupas íntimas da senhorita Kazatik. Que idade média miserável. Aaron não conseguia evitar um suspiro. E ainda por cima, tinha que ser o capitão da guarda daquele mundo lixo. Como ninguém encontrou Hans, todos estavam cheios de frustração. Alguns comentaram que ele devia ter usado magia para escapar. Outros responderam que se a magia fosse tão poderosa assim, ele teria colocado o próprio braço primeiro. O integrante mais sonolento do grupo pediu silêncio, dizendo que estava tão cansado que mal conseguia ficar de pé. Pouco depois, Aaron foi chamado para uma conversa particular com uma autoridade importante. O homem parecia tranquilo enquanto fumava um charuto. Apresentou-se como o xerife William e perguntou se Aaron era o líder do grupo 4. Com apenas uma palavra dele, Aaron poderia ser destruído, pois William era praticamente o rei daquela cidade. William suspeitava que Aaron tivesse deixado Hans escapar. Afinal, no Distrito 7, ele havia sido o único responsável pela busca. Então perguntou novamente se realmente não havia encontrado nada. O olhar do xerife deixava clara sua verdadeira acusação. Ele acreditava que Aaron havia ajudado Hans. Aaron, por sua vez, tinha apenas uma resposta em mente. Você tem alguma prova? Como não havia provas, William emitiu uma ordem severa. Qualquer pessoa que ajudasse um criminoso a escapar seria considerada igualmente culpada. Mandou Aaron pensar muito bem nisso e o advertiu para não deixar nenhuma evidência para trás. O xerife afirmou que se encontrasse qualquer prova, sua morte seria terrível. Aaron respondeu em voz alta que entendia perfeitamente. Porém, em seu coração, apenas ignorou a ameaça. Após o interrogatório, Aaron voltou para casa em segurança. Aquela maldita Idade Média nem sequer conhecia o conceito de direitos humanos. Ainda assim, ficou satisfeito ao pensar que Hans provavelmente havia conseguido escapar. Neste momento, uma confusão vinda de uma taverna chamou sua atenção. Alguns homens estavam causando problemas no local. Eles cercavam um atendente dizendo que não conseguiam ir embora porque ela era bonita demais. Assustada, a mulher pediu que a deixassem em paz. Um homem ruivo, que parecia ser o líder do grupo, respondeu que eles apenas queriam fazer amizade. As palavras provocavam gargalhadas entre seus companheiros. A atendente percebeu que aqueles homens provavelmente eram mercenários de outra região e pediu que se controlassem antes que a situação se tornasse séria. O ruivo bateu violentamente na mesa e perguntou o que ela faria caso eles recusassem. A postura intimidadora realmente a assustou. Foi então que Aaron abriu a porta da taverna e entrou. Assim que o viu, a atendente demonstrou alívio. Os clientes também ficaram animados, pois sabiam que algo interessante estava prestes a acontecer. A mulher correu para perto dele. Os encrenqueiros perceberam imediatamente que o recém-chegado representava problemas e se levantaram. Em seguida, caminharam até ficar frente a frente com Aaron. Aaron virou-se para atender e disse que queria ficar hospedado gratuitamente por 10 dias. Ela respondeu que poderia oferecer apenas 5.
pois os arruaceiros daquela vez nem eram tantos assim. Depois de muita negociação, chegaram a um acordo de 6 dias. Enquanto isso, os mercenários observavam a cena completamente sem entender o que estava acontecendo. O Ruivo ficou furioso na mesma hora. Aqueles malditos plebeus realmente ousavam ignorá-los, e o Careca foi o primeiro a avançar, desferindo um soco direto em Aaron. Mas diante do ataque, a expressão de Aaron não mudou nem um pouco. Ele apenas ergueu uma das mãos e agarrou firmemente o rosto do homem. Você realmente tem a boca muito suja, não é não? Depois que Aaron segurou a sua cabeça, o homem não conseguiu mais se mover. Aaron usou apenas um pouco de força, e a dor quase o fez gritar. Então, com um simples movimento, arremessou o homem para longe com violência, deixando até o Ruivo assustado. Seus idiotas medievais, deixe-me ensinar um pouco da educação para vocês. Os velhos atrás dele já estavam acostumados com cenas assim, mas toda vez que assistiam, o sangue ainda fervia. Aquilo era simplesmente satisfatório demais. Depois de algumas cervejas, ainda podiam assistir a um espetáculo daqueles. Neste mundo, não existiam pessoas más da era medieval, apenas pessoas da era medieval que mereciam apanhar. Bastava Aaron dar um soco em cada um deles para que imediatamente se comportassem. Em poucos movimentos, Aaron derrubou todos eles. Os velhos não paravam de torcer por Aaron. Fazia tempo que esperavam que arruaceiros como aqueles aparecessem procurando uma surra. O grupo não resistiu por muito tempo antes de Aaron acabar com todos. Mesmo atacando com tudo que tinham, não conseguiram fazer recuar sequer um passo. Aaron também era conhecido como o limpador de lixo, o Capitão Aaron da Guarda Violenta. Aqueles velhos ainda estão sentados aí assistindo. Parece que eles também precisam apanhar. Um dos mercenários puxou uma adaga, mas Aaron apenas falou friamente. É melhor pensar bem, você só tem uma chance. Tem certeza de que quer tirar o que está escondendo atrás das costas? O Ruivo imediatamente se comportou. Tirar o quê? Não tenho nada atrás das costas. Irmão mais velho, você viu errado. Aaron não se deu o trabalho de continuar conversando. Levantou o homem e o lançou com força contra o chão. Assim, Aaron oficialmente encerrou seu expediente naquele dia. Depois de voltar para seu quarto, uma forte onda de cansaço tomou conta de todo o seu corpo. Havia uma espada sob seu travesseiro. Era um hábito que mantinha havia vários anos. Enquanto dormia, Aaron voltou a pensar naquela mulher. Não olhe para trás, saia daqui rapidamente. Você precisa sobreviver. No instante seguinte, Aaron puxou a espada debaixo do travesseiro, mas no fim era apenas mais um sonho. Ele havia deixado o campo de batalha dos mercenários muitos anos atrás, mas as memórias gravadas em seu corpo jamais desapareceriam. Sentia que aquilo não podia continuar assim. Precisava aprender a se acostumar com a vida de guarda. Por isso, bem cedo na manhã seguinte, Aaron saiu da cama. Foi até o portão da cidade e começou seu treinamento diário com a espada. Já faziam 6 anos desde que Aaron chegara àquele mundo, e nem ele sabia quanto tempo mais aqueles dias pacíficos durariam. Treinar com a espada todos os dias também era um hábito que nunca abandonara. Enquanto praticava naquele dia, alguém apareceu atrás dele. Sua esgrima é realmente limpa e eficiente. O homem não pôde deixar de aplaudir. Eu realmente não esperava encontrar um especialista como você em uma pequena cidade de fronteira. É surpreendente. Aaron não conhecia aquele homem e nunca o tinha visto antes, mas a armadura com o brasão da família Fenner gravado no ombro e a espiral metálica pendurada na cintura deixavam claro que ele era alguém importante. Parecia ser um daqueles cavaleiros reverenciados por todos naquele mundo medieval. Os chamados cavaleiros eram capazes de controlar a aura sagrada e lutar contra demônios, mas Aaron não entendia por que alguém assim aparecia em uma cidade tão remota. Seu coração se apertou levemente, e sua mão segurou a espada com mais força. Será que ele havia sido enviado pelo Império para matá-lo? O cavaleiro falou. Não fique nervoso. Também não precisa ficar tão cauteloso comigo. Apenas não pude deixar de elogiá-lo porque sua esgrima é excepcional. O cavaleiro perguntou de qual família Aaron era cavaleiro, mas antes que pudesse terminar, foi interrompido por uma voz feminina. Bem, então você estava aqui. Você, meu cavaleiro. Como pode me deixar sozinha? Era Vivian, a única filha do senhor de Cossack. Só então Vivian percebeu a presença de Aaron. Vocês estavam conversando? Aaron imediatamente fez uma reverência. Saudações, minha senhora. Sou Aaron, líder do 4º Esquadrão da Guarda Externa de Khazad-dûm. Vivian pareceu satisfeita. É um prazer conhecê-lo, Aaron. Obrigada pelo seu esforço naquele incidente da última vez. Não precisa agradecer, minha senhora. Protegê-la é meu dever. Mas, na verdade, Aaron estava pensando por que haviam enviado um novo cavaleiro para escoltar Vivian. Vivian puxou o cavaleiro para longe. Então não vamos atrapalhar seu treinamento, mas depois vamos precisar da sua ajuda para continuar patrulhando e mantendo a ordem pública. Neste momento, porém, o coração do cavaleiro Ben estava em completo tumulto. Aquela pessoa era apenas um guarda, mas isso era estranho demais, não fazia sentido algum. Como uma garota poderia possuir a força de um cavaleiro? Pelo olhar que Ben havia lançado anteriormente, Aaron também percebeu que o outro já tinha notado algo. Mas enquanto não viesse causar problemas, Aaron também não faria nada. Melhor é simplesmente ir trabalhar. Assim que chegou ao serviço, Aaron foi recebido por uma bronca furiosa de seu superior. Seu desgraçado, por que você não morre logo?
Aaron não fazia ideia do que havia acontecido. Acontece que o grupo ao qual ele dera uma lição no dia anterior realmente era formado por mercenários. Eles tinham vindo para cumprir uma missão, mas Aaron os havia espancado todos. Aquilo deixou Aaron sem palavras. Um bando de mercenários que agia como marginais da rua não merecia muita compaixão por apanhar. Mas ainda assim, eles tinham sido contratados para uma missão e agora estavam todos feridos. Sem escolha, Aaron foi procurar Nova. Assim que entrou, Nova parou imediatamente de bater os dedos sobre a mesa. Aaron, é você de novo. O que você quer dessa vez? Por que está causando problemas todos os dias? Já não bastava arrumar confusão para você mesmo. Agora começou a arrumar problemas para mim também. Ela era uma funcionária administrativa da cidade e também conhecida por ter o pior temperamento do lugar. Mas desta vez Aaron veio preparado. O rapaz mais bonito do esquadrão havia lhe ensinado alguns truques. Kel disse que ele precisava manter um leve sorriso no rosto. Então Aaron fez exatamente isso. Preciso sorrir. Nova ficou claramente assustada. O que há com você hoje? Tem algo errado? O segundo passo era elogiar as qualidades da outra pessoa. Forçando um sorriso, Aaron elogiou Nova. Esse seu penteado de hoje? Visto por trás, parece uma laranja madura. Dá até vontade de dar uma mordida. Pra ser sincero, aquilo já havia ultrapassado completamente qualquer expectativa de Kel. Nova não apenas não ficou feliz, como sua expressão piorou ainda mais. Será que aquele sujeito tinha enlouquecido? Mas ela também sabia que aquilo era apenas o jeito de Aaron. O grupo que você espancou ontem eram mercenários que estavam se preparando para ir até a cidade Bert. Aaron respondeu que isso não importava. Com aquela força, eles nem são melhores que guardas. Mesmo se fossem enviados para lá, não serviriam para muita coisa. Essa frase enfureceu completamente Nova. Calhe a boca e me escute primeiro. De qualquer forma, a situação já chegou a este ponto. Então você vai substituir aqueles mercenários e cumprir a missão, sem recusas. Vou lhe pagar. E além disso, toda essa confusão foi causada por você. Aaron também não pretendia recusar, afinal, realmente tinha sido culpa dele. Mas que missão era essa? Por meio de Nova, ele descobriu que se tratava de escoltar uma carruagem até a próxima cidade. E assim ficou decidido que Aaron participaria da escolta. Mesmo assim, algo lhe parecia estranho. Era realmente necessário enviar tantas pessoas para proteger uma única carruagem? E quase todos os escoltas eram necessários. Aquilo lhe causava um pressentimento ruim. Aaron virou a cabeça para o ruivo ao seu lado. Você sabe quem está dentro da carruagem? Mas, olhando melhor, percebeu que aquele era justamente o mercenário que ele havia espancado alguns dias antes. Ele parecia exatamente uma doninha. A doninha ficou furiosa na mesma hora. Meu nome é Dylan. Aaron mandou que ele falasse logo, ou levaria mais 2 socos. Neste momento, alguém à frente anunciou que já estava escuro e que havia uma pequena vila mais adiante, onde passariam a noite. Quando ouviu as palavras pequena vila, os olhos de Aaron mudaram imediatamente. Uma hora depois, chegaram ao local. Mas descobriram que não havia uma única pessoa por perto. Será que todos os moradores haviam fugido? Alguém comentou baixinho. Não foi obra de demônios, foi? Assim que falou isso, foi repreendido. Numa hora dessas, não diga algo tão azarado. Ao mesmo tempo, Dylan percebeu que Aaron já havia deixado o grupo. Ele correu atrás dele. Irmão mais velho, para onde vai? Irmão Aaron, espere por mim. Ao passar por uma carruagem, a mulher dentro dela curvou levemente os lábios em um sorriso. Dylan seguiu Aaron o caminho inteiro. O lugar também trouxe de volta algumas lembranças para Aaron. Certa vez, ele havia dado um livro para uma criança. O sorriso daquela criança era reconfortante. Obrigado, senhor cavaleiro. Na próxima vez que vier, tem que ir brincar comigo. De repente, Aaron parou de andar. Dylan bateu diretamente nas costas dele, porque aos pés de Aaron havia uma poça de sangue. Dylan também viu, mas naquele momento Aaron estava encarando fixamente algo à frente. Ei, Dylan, faça o que quiser, não olhe para cima. Infelizmente, Dylan levantou a cabeça por instinto. O que viu foram fileiras e mais fileiras de cadáveres enforcados. A visão fez seu corpo inteiro congelar. Logo depois, caiu de joelhos e começou a vomitar. Mas Aaron já estava acostumado a montanhas de cadáveres e mares de sangue. O que não esperava era ouvir uma voz familiar. Capitão da guarda Aaron. Aaron se virou imediatamente, tentando descobrir de onde vinha a voz. Viu uma mulher usando um vestido comprido parada atrás deles, mas não entendia por que ela estava ali. E essa pessoa não era outra senão Lady Vivian, que havia encontrado durante o dia. Embora sua expressão claramente estivesse estranha naquele momento, depois de ver Lady Vivian, Aaron voltou para o grupo. Dylan obviamente não havia se recuperado do que viu. Nem mesmo a sopa quente à sua frente conseguia abrir seu apetite. Ele não entendia como aquelas pessoas conseguiam comer depois de presenciarem algo tão horrível. Mas por que haviam tantos cadáveres organizados daquela maneira na vila? Neste momento, alguém se aproximou e respondeu. São oferendas. O que vocês viram agora há pouco foi um ritual de sacrifício humano para demônios. Agora só vocês dois ainda não jantaram. Querem um pouco de vinho? Aaron recusou imediatamente. Álcool diminuía os sentidos. Dylan, por outro lado, aceitou.
Mas se você vomitar de novo, está morto. O velho se chamava John e era o responsável pela missão de escolta. Ele nunca tinha visto Aaron antes. Aaron explicou que não era mercenário. Trabalhava em uma cidade e só havia sido enviado temporariamente para aquela missão. De qualquer forma, John mandou que comessem bastante, porque essa jornada provavelmente será muito mais fácil do que vocês imaginam. Vivian e o Cavaleiro Ben passaram por perto naquele momento. Os outros não conseguiam evitar falar sobre Vivian. Ouvi dizer que ela é a Flor do Leste. Embora eu só tenha visto uma vez, aquela jovem realmente é tão bonita que parece irreal. Embora John soubesse que essa missão de escolta de carruagem não seria simples, ele não esperava que as outras pessoas dentro dela fossem, na verdade, a jovem senhorita Cassidyck e um cavaleiro. Ao pouco, Lady Vivian apareceu de repente atrás deles e disse que tinha saído apenas para tomar um pouco de ar fresco e acabou passando por ali. Ficar o tempo todo na cidade era sufocante demais, então, por sugestão do pai, ela decidiu seguir para a cidade de Bert. Quando você diz pai, quer dizer Lorde? Neste momento, Mamão interrompeu as palavras de Vivian. Quem chegou foi o Cavaleiro Ben. Quanto mais você sabe, maior é sua responsabilidade. Então, capitão da guarda, você só precisa fazer o que lhe cabe. Aaron ainda se importava bastante em saber por que o Lorde queria enviar a jovem senhorita para a cidade de Bert. John olhou para Aaron e perguntou se ele não estava calmo demais. Poderia haver demônios por perto, então ele realmente não estava com medo? Aaron apenas zumbou internamente. Nos campos de batalha mercenários, ele já tinha visto demônios de sobra. Aquilo não era suficiente para fazê-lo levar a situação a sério. Temos um cavaleiro aqui. Por que deveríamos ter medo de demônios? Eles são a elite treinada especialmente pelo Império para lidar com essas criaturas. Enquanto essa espada estiver em minhas mãos, mesmo que exista apenas uma pequena chance de vitória, eu conseguirei sobreviver. Então, não importa o que aconteça, eu não terei medo. Só então John pareceu entender. Então ele era apenas um sujeito arrogante e convencido. Ainda assim, espero sinceramente que você continue vencendo. O tempo passou rapidamente. O mingau da panela já tinha sido completamente raspado quando Aaron entrou em um quarto e pegou delicadamente um caderno sobre a mesa. Era um caderno que Aaron havia dado pessoalmente a uma criança. Já faz bastante tempo desde a última vez que o vi. Será que aquele pirralho cresceu mais um pouco? Nesse momento, uma figura surgiu rapidamente atrás dele. Aaron sentiu imediatamente a presença às suas costas e desferiu uma cotovelada para trás, acertando em cheio a cabeça do intruso. Mas quando viu claramente o que estava diante dele, não pôde evitar o choque. A figura era um zumbi. Seus olhos brilharam com uma luz feroz. Mesmo depois do golpe, ele ainda tentou se virar e avançar sobre Aaron. Aaron então sacou a espada mais uma vez. O único golpe foi suficiente para acabar com ele. Mas por mais que pensasse, Aaron não conseguia entender por que havia zumbis naquele lugar. De repente, um grito de Dylan veio do lado de fora. Enquanto recuava, ele gritava: "Seu monstro maldito, fique longe de mim!" No segundo seguinte, um clarão de espada atravessou diretamente o pescoço do zumbi. A cena assustou Dylan tanto que ele quase saltou do chão. Quando ergueu a cabeça, viu que quem havia chegado era Aaron. Dylan imediatamente abraçou sua perna e gritou: "Que diabos você está fazendo? Você realmente me deixou sozinho no meio da noite?" Aaron perguntou onde os outros estavam. Dylan choramingou: "Aqueles caras são inúteis demais. Mercenários ou soldados, todos estavam dormindo como mortos. Não importa quantas vezes eu os chamasse, ninguém acordava. Parecia que tinham sido atingidos por magia do sono." Uma ideia passou instantaneamente pela mente de Aaron. Se realmente fosse magia, nem ele nem Dylan deveriam ter permanecido imunes. Então o problema só poderia estar naquele mingau. Alguém havia colocado uma droga nele. Parecia que o objetivo do inimigo era capturar alguém vivo. E essa pessoa provavelmente era Vivian. Mas Dylan estava mais preocupada com a própria vida, porque naquele momento eles já estavam cercados por zumbis. Aaron empurrou Dylan para o lado. Esses zumbis lentos serviriam perfeitamente como aquecimento. Depois ele cuidaria do verdadeiro inimigo. No instante seguinte, a aura ao redor de Aaron mudou completamente. Ele balançou a espada e a força do golpe varreu tudo ao redor. Os zumbis diante dele não conseguiam resistir nem a um único ataque. Diante de Aaron, eram apenas ervas daninhas sendo cortadas. Afinal, eu sou o rei dos mercenários. Lidar com zumbis deste nível nem vale a pena mencionar. Essa sensação há muito tempo esquecida também fez Aaron se lembrar de quem ele já foi nos campos de batalha mercenários. Logo depois, dezenas de outros zumbis avançaram sobre ele. Ninguém sabia quanto tempo havia passado, mas todos eles acabaram morrendo pelas mãos de Aaron. Na verdade, aqueles zumbis tinham sido aldeões comuns. Foram transformados daquela forma pelos demônios. Pouco depois, Aaron sentiu novamente algo se mover atrás dele. Não esperava que ainda houvesse mais um, mas quando viu claramente quem era, seu corpo inteiro congelou. O zumbi se movia muito lentamente e só conseguia rastejar pelo chão usando suas mãos. Ele tinha cabelos amarelos. Com uma cor tão característica, Aaron reconheceu imediatamente. Parece que Horn realmente cresceu bastante. Malditos demônios, vocês transformaram uma criança em zumbi.
Parece que hoje só posso acabar com isso com minhas próprias mãos. 2 anos antes, para escapar dos perseguidores do Império, Aaron havia se escondido em uma pequena aldeia. As lembranças dos dias que passou com Horn voltaram à sua mente. Horn sempre o chamava de cavaleiro, e Aaron sempre dizia para ele parar com aquilo. Eu li em um livro que cavaleiros são pessoas fortes e bonitas, e você é exatamente assim. De todas as pessoas que já vi, Senhor, você é o mais forte e o mais bonito, então você é um cavaleiro. Quem imaginaria que uma criança tão pequena seria tão boa com palavras? Sempre que Aaron fazia carinho em sua cabeça, Horn ficava radiante. Aqueles realmente tinham sido bons tempos. Aaron se lembrou de que não fazia muito tempo desde sua chegada à aldeia. Ele realmente gostou daquele garoto. Mas jamais imaginou que Horn acabaria se tornando um zumbi. Mesmo depois de Aaron se estabelecer em Casa Dick, Horn ainda estava o visitando com frequência. Aaron lhe contou sobre um lugar na cidade chamado Biblioteca, onde havia vários livros. Ele também ouviu dizer que o bibliotecário passava o dia inteiro cercado por livros. Naquele mesmo instante, Horn decidiu que seria bibliotecário quando crescesse. Era realmente uma profissão perfeita para um pequeno amante de livros. Por isso, Aaron sempre o incentivava a se esforçar, e naquele momento, Aaron já havia erguido a espada. Alguém certa vez disse que os demônios se alimentavam do medo humano, mas depois que a espada desceu, Horn continuou completamente ileso. No final, Aaron não conseguiu fazer aquilo. Naquela época, Horn, certa vez, correu até Aaron cheio de machucados. Ele disse que seu pai o havia espancado porque queria se tornar bibliotecário quando crescesse, enquanto seu pai insistia que ele trabalhasse nos campos. Alguns dizem que os demônios se alimentam do medo humano, mas eu não acho que isso seja verdade. O que os demônios realmente devoram é o desespero humano. Aaron jogou a espada no chão e puxou Horn para os braços. Eu não sou um cavaleiro, porque um cavaleiro jamais deixaria as pessoas ao seu redor se machucarem. Neste momento, sua mão apertou um pouco mais. O braço de Horn caiu sem forças. Eu sou apenas um guarda de uma pequena cidade na fronteira. Desculpe por não ter conseguido protegê-lo. Logo após Aaron colocar fim à vida de Horn com as próprias mãos, uma série de passos apressados ecoou atrás dele. Dylan gritou com todas as forças. Irmão mais velho, estamos aqui! Acontece que ele estava tão furioso que simplesmente começou a espancar todos os adormecidos, e isso acabou acordando todo mundo. Ele ordenou que os mercenários fossem imediatamente cuidar dos zumbis restantes. Naquele momento, os olhos de Horn ainda permaneciam abertos. Aaron estendeu a mão e os fechou gentilmente. Criança, descanse em paz. Espero que depois da morte você nunca mais encontre coisas assim. De repente, uma explosão ensurdecedora ecoou atrás deles. Aaron pegou lentamente a espada caída no chão e começou a caminhar, passo a passo, na direção da explosão. Eu vou me vingar de você. Naquele momento, a batalha já havia começado no local da explosão. O Cavaleiro Ben já havia derrotado vários assassinos. Ouvi dizer que alguém em Casa Dick queria prejudicar a jovem senhorita. Por isso, ela estava sendo enviada secretamente para a cidade de Birch. Mas não esperava que, mesmo saindo da cidade de forma tão discreta, ainda fôssemos encontrados. Ainda assim, meu dever é proteger a senhorita. Como cavaleiro, jamais soltarei a espada que está em minhas mãos, mesmo que o próximo inimigo diante de mim seja o mais cruel dos demônios. Na verdade, Ben estava tentando forçar o demônio a recuar, mas o demônio apenas sorriu friamente. Vocês, cavaleiros, falam demais, mas mesmo que continue ganhando tempo, seu ferimento não vai curar-se sozinho. Aquela adaga estava coberta com um veneno mortal, e você também deve ter comido bastante de ensopado. A droga só vai deixá-lo cada vez mais sonolento. Você realmente acha que ainda tem alguma chance de vencer? Ben respirava com dificuldade. Agora entendo por que você é tão feio. Basta olhar para você para perceber que só sabe usar truques sujos. As palavras enfureceram imediatamente o demônio. Vários olhos se abriram em seu braço. No segundo seguinte, ele disparou para frente e reduziu instantaneamente a distância. Cavaleiro, você realmente não sabe o que é melhor para você. Eu lhe dei alguma consideração e você começou a se achar importante. O coração de Ben afundou. A energia sagrada dentro de seu corpo provavelmente estava reduzida à metade do normal. Ele sequer conseguia reuni-la adequadamente. Tudo por causa do veneno. Mas o demônio jamais deixaria escapar uma oportunidade dessas. Ben desviou instintivamente, procurando uma fraqueza. Muito rapidamente ele encontrou uma abertura. Suportando a dormência que se espalhava por todos os músculos, avançou com força. O golpe abriu diretamente a cabeça do demônio, mas no segundo seguinte, o demônio agarrou sua cabeça com firmeza. Aquela abertura havia sido exposta de propósito, então os cavaleiros não passam disso. O aperto aumentou. Ben imediatamente tossiu sangue, mas naquele exato instante, as pupilas do demônio se contraíram. Aaron havia aparecido atrás dele sem que ninguém percebesse. Ele veio para vingar Horn. Aaron ergueu a espada e desferiu um golpe. A cabeça do demônio foi arrancada. Seus olhos estavam frios de uma forma assustadora. Uma coisa como você deveria aceitar sua punição obedientemente. O demônio ficou completamente atordoado. De onde surgiu este sujeito? Ele imediatamente se virou e atacou Aaron. Aaron bloqueou o golpe, mas ainda assim foi arremessado para longe. Logo em seguida, o demônio soltou um rosnado. A cabeça que Aaron havia cortado começou a se regenerar.
Pensar que sofri um ferimento tão grave por causa de alguém que nem sequer é um cavaleiro e ainda desperdicei um sangue tão precioso, isso realmente me irrita. Antes que o sangue destinado ao sacrifício seja consumido, entregue aquela garota para mim. Aaron lentamente se levantou. Horn já se tornou um zumbi. Você provavelmente nem sabe quem ele é. Mas isso não importa. Eu disse que iria vingá-lo. Então hoje você vai morrer. Com isso, ele avançou novamente e colidiu de frente com o demônio. A batalha tornou-se extremamente feroz. Aaron foi lançado para longe mais uma vez, mas ao mesmo tempo, sua espada abriu um enorme ferimento no peito do demônio. Aaron não se apressou para levantar. Apenas observou friamente enquanto ele se regenerava. Porque, depois que terminasse de se recuperar, Aaron poderia cortá-lo de novo. O demônio ficou completamente furioso. Seu inseto miserável, de onde diabos você apareceu? Muito rapidamente, ele percebeu que havia algo errado. Os olhos em seu braço tinham começado a consumir o próprio sangue dele. Se aquilo continuasse, ele mesmo seria devorado. Neste momento, Aaron cuspiu sangue no chão. O que exatamente você está tentando fingir ser? No começo eu achei que você realmente sabia lutar, mas acontece que você é apenas lixo. No instante que ouviu aquela palavra, o demônio já não conseguia conter a sua fúria, mas Aaron estava ainda mais furioso do que ele. Ele deu um passo à frente e apareceu instantaneamente diante do demônio. Preciso vingar Horn com minhas próprias mãos. O demônio finalmente começou a sentir medo. Seu lunático, quem diabos é Horn? O que você está tentando fazer? Por que está lutando com tanta determinação? E esse cara é estranho demais. Obviamente não é um cavaleiro. Então como pode ser tão forte? De repente, os olhos de Aaron se arregalaram. Ele não esperava que ainda houvesse outro especialista escondido por perto. Virando-se imediatamente, ergueu a espada e bloqueou à força o ataque do adversário. E quem o havia atacado era ninguém menos que John. Eu realmente não esperava que você não fosse apenas grande, mas também forte. Antes, Aaron havia se perguntando quando aquele homem finalmente revelaria sua presença. Aconteceu exatamente no momento em que ele estava lutando contra o demônio. John soltou uma risada. Você não parece tão burro quanto imaginei. Até que sabe analisar bem a situação, mas pela sua aparência, parece lento demais. E sua cabeça também não parece muito afiada. Ele gritou para Aaron. Nunca imaginei que você tivesse escondido sua força tão profundamente. Mas não era que Aaron tivesse escondendo algo. Ele apenas era cuidadoso. Os aldeões haviam acabado de se transformar em sacrifícios. E então o grupo deles chegou à vila exatamente naquele momento. A pessoa mais suspeita era naturalmente John, o responsável pela expedição. Logo, as espadas dos dois colidiram violentamente. Enquanto isso, o demônio aproveitou a oportunidade para continuar recuperando suas forças. Em apenas 3 respirações, seu braço havia se regenerado completamente, mas naquele instante, os olhos de seu braço falaram de repente. Tarde demais. Eu já não preciso mais do seu corpo. O demônio começou imediatamente a implorar. Por favor, espere. Eu ainda posso ser útil em algumas coisas. Mas não importava o quanto implorasse. O demônio de nível superior já havia perdido completamente interesse nele, porque encontrara um corpo muito mais atraente. A espada de Aaron foi quebrada diretamente por John. E isso fez Aaron xingar na mesma hora aquela espada miserável. John também sentiu que era hora de encerrar tudo. Seu brutamontes, morra agora mesmo. Mas ele não esperava que Aaron contra-atacasse usando apenas o punho da espada quebrada. A força daquele golpe não era inferior a um soco, pois toda a potência havia sido concentrada em um único ponto. Com um estrondo, John caiu de joelhos. Por mais que pensasse nisso, jamais imaginou encontrar um monstro como Aaron naquele lugar. Ao mesmo tempo, Aaron ergueu os olhos para encarar o verdadeiro monstro diante dele. Então, no fim das contas, você acabou sendo completamente devorado pelo demônio? A figura diante de Aaron já não era mais a mesma pessoa. Restavam apenas um corpo vazio e o enorme olho aberto em seu peito. O demônio caiu na gargalhada. Sua verdadeira forma estivera escondida naquele corpo o tempo todo. Lixo patético, responda a minha pergunta. A partir de agora, tomarei seu corpo, custe o que custar. O que você pode fazer para me impedir? Aaron zombou por dentro. Nos campos de batalha mercenários, ele já havia enfrentado situações de vida ou morte incontáveis vezes. E agora, um simples demônio de baixo nível acredita ser digno de escolhê-lo como alvo? Aaron jogou fora a lâmina quebrada e avançou diretamente. Talvez você não saiba, mas embora eu não seja um cavaleiro, posso ser mais perigoso do que um. No instante seguinte, ele já estava diante de uma criatura. As 2 mãos agarravam firmemente o olho em seu peito. Logo depois, Aaron abriu a boca e mordeu com toda a força, arrancando um pedaço de carne. Vou mastigar este seu olho nojento pedaço por pedaço. O demônio gritou imediatamente. Seu desgraçado, pare com isso. Mas, na verdade, pensava. Perfeito, era exatamente isso que eu queria. Naquele momento, o demônio pareceu enxergar as memórias de Aaron. Os companheiros que ele teve nos campos de batalha mercenários começaram a surgir diante dele. Todos eram pessoas extremamente importantes para Aaron. Uma mulher observava os companheiros discutindo e sorria gentilmente. Era a maga Averlai. Logo outra mulher apareceu. Ela era a pessoa mais importante do mundo para Aaron. Parem de brincar e devolvam o dinheiro dele. Seu nome era Udra. Naquela época, Aaron ainda era um jovem cheio de energia.
Embora aquele grupo discutisse quase todos os dias, o relacionamento entre eles sempre fora excelente. Neste momento, um dos companheiros colocou a mão em seu ombro. Sorrindo, disse: "Capitão, você não esqueceu? Suas costas estavam cobertas por espadas, lâminas e flechas. Você disse que sobreviveria não importasse o que acontecesse. Não esqueceu essa promessa, certo?" O demônio quase quis rir em voz alta. Aquelas memórias eram deliciosas demais. E foi exatamente nesse instante que Aaron despertou. O cavaleiro Ben, atrás dele, falou: "Finalmente acordou? Você ficou inconsciente por bastante tempo. E está bem, capitão Aaron da guarda? Então você ainda está vivo, cavaleiro. Achei que o demônio já estivesse devorado você há muito tempo." Ben respondeu que aquela fala deveria ser dele. Sua presença estava ficando cada vez mais fraca. Ele realmente pensou que Aaron estivesse morto. Mas então Aaron percebeu que todos os ferimentos de seu corpo haviam desaparecido. Só que ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido. Ben explicou que quando acordou, Aaron já estava ali, junto ao cadáver do demônio. "Não me diga que não foi você quem fez isso. Eu jamais acreditaria." Naturalmente, Aaron não admitiu nada. Chegou até a dizer que não lembrava de absolutamente nada. De qualquer forma, agora que o demônio estava morto, aquilo era uma boa notícia. Ainda assim, por que aquele grupo de demônios tinha como alvo a jovem dama? Ben caiu na gargalhada. "Você sempre fala dos nobres de forma tão grosseira? Além disso, você não precisa saber dessas coisas." Em todo caso, Ben sentia que devia um enorme favor a Aaron. "Agora, permita-me apresentar novamente. Sou Ben, cavaleiro da cidade de Bert. Muito obrigado por tudo." Mas Aaron não queria se envolver demais com ele. Disse que não era nada e encerrou o assunto. Logo chegou o dia seguinte. Primeiro, queimaram todos os zumbis. Aqueles idiotas haviam sacrificado uma vila inteira apenas para invocar um demônio. E o alvo era simplesmente a vida da jovem dama Kazadik. Aaron sentia que aquela história não era tão simples. Parecia que precisaria ser mais cauteloso dali em diante. Depois que todos os mortos foram cremados, o grupo retornou para a cidade de Kazadik. Eles decidiram divulgar que Ben havia sido responsável por matar o demônio. Afinal, além de Aaron e Ben, não existia nenhuma terceira testemunha. Para Aaron, isso era até melhor. Se descobrissem que ele havia entrado em contato com o demônio, a igreja certamente abriria uma investigação. E então o problema só cresceria. De qualquer forma, Aaron sobreviveu. Mas a morte de Ron ainda o afetava profundamente. Pelo menos deveria receber uma boa recompensa desta vez, o que servia como algum consolo. Nesse momento, Dylan surgiu atrás dele. "Irmão mais velho, por que está andando tão rápido?" Quem imaginaria que aquele sujeito ainda estaria vivo? Aaron realmente acreditava que ele estivesse morrido, mas Dylan havia se escondido entre os cadáveres e escapado por pouco. Parecia ser muito mais resistente do que Aaron imaginava. Aaron respondeu com uma cotovelada para trás e lançou-o longe. "Pare de ficar me seguindo!" No piscar de olhos, mais um dia havia passado. Aaron encarava o espelho com incredulidade. No começo, pensou que estivesse vendo coisas. Achou que ainda não havia acordado direito. Mas após observar melhor, percebeu que realmente havia um olho crescendo em seu peito. O olho se abriu lentamente. "Você acordou bem cedo." O mais absurdo era que ele podia falar. Naquele instante, Aaron finalmente perdeu a compostura e soltou um grito. Sacando a espada imediatamente, tentou apunhalar o próprio peito sem hesitar. Mas a ponta da lâmina parecia ter atingido o aço. Não causou nenhuma reação. Então o olho falou: "Isso é ótimo, faz muito tempo que ninguém coçava minha coceira desse jeito. Um pouco mais pra cima. Isso aí, tá perfeito." Aaron ficou quase apavorado. Era a primeira vez que enfrentava algo assim. "Cala a boca!" Ao ouvir toda a confusão, a dona da taverna também ficou intrigada. Depois de muito tentar, Aaron finalmente percebeu que não conseguia fazer absolutamente nada contra aquele olho. "Você é aquele demônio, não é?" Pensando agora, fui realmente idiota. Eu arranquei um pedaço dele com os dentes. Não é de admirar que minhas memórias tenham desaparecido, mas o demônio pediu que ele não entendesse errado. Aquilo não tinha relação com a vontade de Aaron. Era simplesmente porque ele queria tomar posse do seu corpo. Aaron mandou que saísse imediatamente e possuísse outra pessoa. Caso contrário, arrancaria toda a carne ao redor dele. Mas o demônio respondeu que isso não era algo que Aaron pudesse decidir. Além disso, ele ainda precisava de algum tempo antes de mudar de hospedeiro. Aaron perguntou diretamente quanto tempo seria necessário. Se formos calcular corretamente, cerca de 100 anos. Aaron não quis perder tempo. Pegou uma espada e cravou diretamente no olho. Mas o demônio comemorou por dentro. "Primeiro se acalme. Ser possuído por mim não é tão ruim quanto você imagina. Acho que vou precisar mostrar isso adequadamente. Hoje vou lhe mostrar exatamente que tipo de existência eu sou." No instante seguinte, uma luz verde surgiu no quarto de Aaron. Ela envolveu completamente seu corpo. Aaron ficou surpreso. Aquilo poderia ser a lendária Aura Sagrada, uma força que deveria pertencer apenas aos cavaleiros. O cavaleiro Ben havia usado exatamente este poder, mas Aaron jamais imaginou que até mesmo o demônio pudesse utilizar a Aura Sagrada. Porém, no segundo seguinte, ficou sem palavras. A aura desapareceu instantaneamente. Pela aparência do demônio, ele já estava completamente exausto. Mesmo assim, recusava-se a admitir. "Viu só? Esse é o meu valor." Logo depois, fechou o olho lentamente. "Essa coisa é fraca demais. Ser possuído por algo assim é uma vergonha."
Neste momento, um forte estrondo veio do lado de fora. A dona da taverna havia escolhido exatamente aquele instante para subir. Se descobrirem isso, teremos problemas. Ele pediu que Aaron descesse logo. Disse que também estava procurando por ele. A pessoa veio do mosteiro da igreja de Kazalik. Parece que tem assuntos a tratar com você. Mas aquele homem era extremamente arrogante. Empurrou a dona da taverna sem cerimônia. Não tenho tempo para esperar por ele. Ele está no segundo andar, não está? Então gritou. O cavaleiro Ben quer vê-lo, seu plebeu. Ande logo e pare de enrolar. Aaron respondeu com um soco direto no nariz dele. Seu rosto é tão desagradável que me dá vontade de espancá-lo até a morte. Vou sair quando estiver pronto. Fique aí caído e espere. Pouco depois, Aaron desceu. A dona da taverna se animou imediatamente ao vê-lo. Até disse para ele voltar cedo, pois havia aprendido uma técnica de massagem incrível. O problema era que era cara demais. Aaron não tinha a menor intenção de gastar dinheiro com aquilo. A mulher imediatamente ficou abatida. Então vou cobrar apenas 40 moedas de cobre. A visita do pessoal do mosteiro realmente havia assustado Aaron, mas depois de toda a confusão, descobriu que Ben apenas queria encontrá-lo. Aaron até imaginou que talvez ele quisesse dividir a recompensa pela caça ao demônio. No entanto, eles já haviam discutido isso no dia anterior. Capitão, você quer mesmo me dar todo o crédito pelo exorcismo do demônio? Aaron assentiu. Se estiver se sentindo culpado, então me dê uma parte da recompensa. Não me importo com o resto, mas nunca recuso dinheiro. Ben caiu na gargalhada. Entendido. Quando a recompensa for entregue, vou chamá-lo sem falta. Talvez ele fosse um cavaleiro, mas realmente entendia como o mundo funcionava. Mas, pensando bem, aquele poder destinado a destruir o mal e executar a justiça, a aura sagrada, deveria pertencer apenas aos cavaleiros. E ainda assim, agora eu também consigo tocá-la. Apenas aqueles pessoalmente escolhidos e treinados pelo Império estavam qualificados para se tornar cavaleiros. Mas quase ninguém realmente sabia como eles eram treinados. Aaron sempre acreditou nisso, mas o poder que o demônio havia demonstrado era tão parecido com a aura sagrada que o deixou com a sensação de que havia algo errado. Ele já estava pensando na recompensa em dinheiro e perguntou a Help quanto tempo ainda levariam para chegar. O homem respondeu que estavam quase lá. Aquela pessoa ficou um pouco confusa com o significado de Help. Na verdade, o apelido queria dizer meio nobre. Você é o filho ilegítimo de um nobre ilegítimo, então este apelido combina perfeitamente com você. Help parecia prestes a chorar ao ouvir aquilo. Seu desgraçado, um dia eu vou te matar. Pouco depois, eles chegaram ao destino, que era o salão da Igreja de Sol. Instantaneamente, uma camada de suor frio surgiu nas costas de Aaron. Não vão mesmo acabar comigo hoje, vão? Tem um demônio dentro de mim. Depois de entrarem, Ben parecia bem feliz. Finalmente chegaram. Estou esperando vocês há um tempo. Chamá-los de repente assustou vocês? Na verdade, Aaron não estava com medo de Ben. Ele só temia que o demônio dentro dele fosse descoberto. Neste momento, alguém tomou a iniciativa de cumprimentá-lo. Era o sacerdote daquele salão de igreja, chamado Blaine. Ao lado dele estava outra pessoa, chamada Joanna. Ela era uma inquisidora da heresia. Apesar de parecer um homem, na verdade era uma mulher. Ambos eram famosos por sua devoção. Ao olhar para aquela mulher, Aaron sentiu um desconforto por todo o corpo. Ela parece hostil comigo. Caso contrário, por que está me encarando o tempo todo? Será que descobriu o demônio dentro de mim? No segundo seguinte, ela lançou um soco contra Aaron. Ao mesmo tempo, Aaron sacou sua lâmina instantaneamente, mas ela apenas o tocou de leve. Aaron ficou um pouco atordoado. Qual era o sentido de um soco sem absolutamente nenhuma intenção de matar? Nesse momento, Blaine falou. Esta é uma bênção concedida pessoalmente pela Inquisidora da Heresia. Joanna desferiu 11 movimentos contra Aaron. Então o que ela havia feito antes era apenas algum tipo de ritual religioso. Mas olhando de fora, quem conseguiria adivinhar isso? O demônio dentro de Aaron imediatamente ficou irritado. Este lugar me deixa extremamente desconfortável. Tire-me daqui logo. Blaine falou calmamente. Já ouvi que você ajudou o Cavaleiro Ben a alcançar grandes feitos. Este é um pequeno presente da igreja. Esperamos reconhecer seu esforço e seus méritos. No momento em que viu os itens, Aaron ficou chocado. Havia muitas moedas de ouro ali. E quanto ao distintivo no meio delas, ele não prestou muita atenção. Mas, na verdade, não podia estar ao luxo de ignorá-lo, porque, para aquelas pessoas, aquele distintivo era muito mais importante do que o ouro. Aaron rapidamente disse que não podia aceitar algo tão precioso, mas Blaine insistiu que ele aceitasse sem preocupações. Ele apenas esperava que, se a Igreja do Sol enfrentasse problemas no futuro, Aaron estivesse disposto a ajudar. Dizia-se que muitos nobres e pessoas poderosas da cidade de Kazalik eram corruptos, e rumores apontavam que Blaine era um desses corruptos. Se Aaron estivesse disposto a segui-lo, talvez realmente pudesse ganhar muito, considerando que ele era, em todos os sentidos importantes, o verdadeiro líder religioso daquela era. A partir de hoje, você é o pai da minha fé. Joanna, ao lado, ficou completamente sem palavras. Será que este sujeito tinha algum problema na cabeça? Depois que Aaron voltou, todos os membros da sua equipe ficaram boquiabertos. Aaron perguntou o que havia de errado e por que todos estavam fazendo aquela expressão. Será que sua armadura não era bonita o suficiente? Mas aos olhos deles, Aaron parecia exatamente um novo rico vulgar.
E em vez de usar aquelas moedas de ouro para comprar as armaduras, seria melhor primeiro pagar a dívida que tinha com a taverna. Neste momento, Charlotte falou: "Vocês dois clientes me devem mais uma cerveja." Então ela colocou lentamente a bebida sobre a mesa. "Vamos, aproveitem." Charlotte estava procurando Brig, mas ele não estava de serviço naquele dia. Será que Charlotte tinha interesse nele? Em um lugar como a cidade de Khazad-dûm, realmente não havia muitos homens bons como Brig. Neste momento, ela disse que quando encontrasse Brig, lhe daria uma massagem. Aaron imediatamente se lembrou do que a dona da taverna havia dito anteriormente. Será que ela tinha aprendido aquela técnica de massagem com Charlotte? De qualquer forma, aquela cerveja realmente não era satisfatória, porque estava quente demais. Ela sentia muita falta de um chopp bem gelado. Charlotte de repente se lembrou de algo. "Vocês ouviram? Parece que um grupo especializado em golpes de apostas chegou à cidade recentemente." Aaron lembrou que havia uma estalagem chamada Sereia Doentia e que muitos forasteiros haviam se hospedado lá recentemente. Eles também abriram uma casa de apostas ao lado. Naquele momento, Dylan estava sentado em uma das mesas do jogo. Ele só conseguia achar aquilo absurdo. Já haviam ocorrido 5 rodadas seguidas, e o resultado sempre era 6. Ele já começava a suspeitar que estavam trapaceando. Ouviu dizer que havia uma garotinha controlando todo o jogo de dados. Aaron bateu a caneca com força sobre a mesa. Que ousadia para uma pirralha dessas! Uma menor de idade se atreve a administrar uma casa de apostas no meu território, o território de Aaron. Como capitão da guarda externa da cidade de Khazad-dûm, não há como eu fingir que não vi isso. Kel rapidamente tentou convencê-lo a não ir. Se você causar problemas de novo, as coisas realmente vão virar um desastre. Mas Aaron claramente não pensava assim. Como isso seria causar problemas? Isso é claramente um mérito para mim. Vamos conhecer essa garotinha. Acabar com o jogo é dever de todos, e então andem logo. E por coincidência, minhas mãos também estão coçando. Faz muito tempo que não jogo. Assim que ouviu Charlotte falar da casa de apostas, Aaron levou Kel diretamente até lá. No momento em que entrou, alguém o reconheceu. Mas pela expressão de Aaron, algo estava claramente errado. Só de ver aquele cassino que não visitava há tanto tempo, ele já sentiu uma certa nostalgia. A pessoa apontou para Aaron e disse: "Então você não vai fechar o lugar? E você não tinha parado de apostar?" Mas Aaron respondeu que depois de apostar uma última vez naquele dia, iria embora. Era raro ele carregar tanto dinheiro consigo. Puxou uma cadeira, sentou-se, tirou uma bolsa cheia de moedas e disse à garota do outro lado da mesa: "Você parece muito boa com os dados. Que tal uma partida? Deixe Aaron ver do que você é capaz. Não pegue e leve comigo." Com isso, Aaron pegou o copo de dados e começou a agitá-lo. Inesperadamente tirou um 6. Parecia que sua sorte realmente estava boa naquele dia. Mas por coincidência, a garota também tirou 6. Isso imediatamente despertou o interesse de Aaron. Neste caso, a aposta continuaria aumentando. "Vamos dobrar." A garota ficou claramente feliz por dentro. "Este cara é realmente idiota. Neste caso, eu também dobro." É a primeira vez que vejo alguém tão estúpido aumentando a aposta sozinho repentinamente. Neste momento, um homem atrás dela deu uma leve tossida. Aquela tosse era o sinal de que a garota estava prestes a fechar a armadilha. Era natural. Afinal, ele jamais sonharia que eu consigo alterar os números usando magia. Até sinto um pouco de pena dele, mas logo vou fazer que ele perca tudo. Mas no segundo seguinte, Aaron bateu o copo de dados virado sobre a mesa. "Ninguém se mexe. Nem pense em trapacear usando magia." Essas palavras assustaram a garota imediatamente. Ela se levantou no mesmo instante. "Você tem alguma prova?" "Prova? Claro que Aaron tinha. Você acabou de mudar meu resultado para 4. Então, agora, vai mudar o seu para 4 também e encerrar a rodada, não vai? Usar um truque tão barato assim é realmente me subestimar." Quando os dados foram revelados, o resultado de Aaron realmente era 4. "Aposto todo o meu dinheiro, mais uma das minhas mãos, que você usou magia para alterar o resultado. Se não tiver coragem de continuar, saia daqui agora mesmo. Esse tipo de truque é antigo demais. Usar magia de baixo nível para aplicar golpes de apostas baratos." O homem atrás dela sacou uma adaga imediatamente. "Achei que fosse apenas um idiota, mas você realmente percebeu a trapaça. Se não quiser morrer aqui, entregue todo o dinheiro que ganhou e vá embora. Parece que vocês realmente não sabem quem eu sou. Qualquer pessoa daqui que me conhece não faria algo tão estúpido. Apostar dados contra essa garotinha até que é interessante." Aaron tirou uma moeda de ouro. "Que tal uma última rodada? Esta é uma moeda de ouro legítima da Igreja do Sol, valendo pelo menos 15.000 moedas de cobre. Acho que serve como aposta." No instante em que viram a moeda, todos mudaram de expressão. Até mesmo o chefe ao fundo ficou confuso. "Você sabe que trapaceamos. Sabe que a garota é uma maga. Então por que ainda está apostando conosco de propósito? O que exatamente você está planejando?" Aaron realmente não entendia por que falavam tanta bobagem. Se estão com medo, então não apostem. A palavra medo enfureceu completamente o outro lado. No segundo seguinte, um machado foi cravado violentamente sobre a mesa. "Ótimo, então vou apostar esse dinheiro, mais uma das mãos dessa garota, contra você. Se algo der errado, esqueça sua própria mão."
Num piscar de olhos, Aaron já estava cercado. Garotinha, na sua idade você deveria estar estudando magia. Por que anda com gente assim? Foi depois que começou a aprender magia que percebeu que não tinha talento? Ou sua família é pobre demais e você quer pagar seus próprios estudos? Hannah estava extremamente nervosa. Afinal, o que estava em jogo era a própria mão dela. Pare de falar besteiras. Você vai atrapalhar minha concentração. Se não entende nada, cale a boca e foque na aposta. Ao ver a reação dela, Aaron soube que havia acertado. O chefe xingou mentalmente. Achou que Aaron era um idiota. Ele tinha falado tanto antes, mas no fim apenas queria ganhar tempo. Que pena. Já que descobriu nossa trapaça, nunca tivemos a intenção de deixar você sair daqui vivo. Após trocar olhares com o chefe, os capangas mais jovens também assentiram. Mas pouco antes de abrirem o copo de dados, Aaron fez uma pergunta. Garotinha, você conhece alguma magia capaz de deixar a cerveja gelada? Hannah ficou completamente confusa. Acho que sim, basta usar um feitiço básico de congelamento. Mas no instante em que ela terminou de falar, os lábios de Aaron se curvaram em um sorriso. A dúvida que o incomodava havia muito tempo finalmente tinha sido respondida. Neste caso, não há necessidade de continuar a aposta. Você já passou. Quando ouviram a palavra passou, o chefe imediatamente começou a suar frio. Que diabos havia dado de errado com esse sujeito? Sua aura havia mudado completamente. Aaron levantou a mão e esmagou o copo de dados no rosto do chefe. Num jogo de dados, você lança 2 dados. Soma os resultados e vence quem tiver o maior último dígito. O grupo inteiro explodiu de raiva. Que diabos você está fazendo? Peguem ele! Isso é o que se chama de uma aposta de guerreiro. Esse tipo de jogo era bastante popular na Idade Média. Aaron derrubou o homem corpulento com um único soco. O motivo de sua popularidade era um velho ditado: quem é abençoado pela sorte marcial jamais perde. Aaron desferiu vários socos em sequência, acertando violentamente o rosto dos adversários. O chefe também avançou contra Aaron, balançando sua arma. O machado veio descendo diretamente em sua direção, mas Aaron desviou instantaneamente. Aos seus olhos, aquela velocidade era mais lenta que a de uma tartaruga. Ei, você não acha que é patético? Essa frase deixou o chefe completamente atordoado. Um homem adulto vivendo às custas de uma garotinha loira. Que pedaço inútil de lixo medieval! No instante seguinte, Aaron agarrou pela garganta. Se você nem sequer tem vergonha na cara, então eu mesmo posso te ensinar. A expressão do chefe se contorceu de dor extrema, mas por dentro, ele ainda acreditava que já tinha vencido. Porque alguém já tinha aparecido silenciosamente atrás de Aaron, e Aaron parecia não ter percebido nada. Mas no instante em que o outro fez o movimento, Aaron se virou de repente e encarou a adaga de frente. Aaron soltou uma risada fria. Então você ainda gosta de atacar pelas costas. Parece bem experiente nisso. Já que viver desse jeito é tão vergonhoso, vou deixar você morrer pelas mãos do seu próprio homem. Com um sorriso úmido, a lâmina atravessou diretamente o peito dele. Logo depois, Aaron também agarrou outro homem pela cabeça. A garotinha que estava atrás deles observava, atônita, a maneira como Aaron lutava. Esse cara é absurdo demais. Ele é ridicularmente forte. Consegue derrotar sozinho tantas pessoas cruéis. É como um deus da guerra. As pessoas caídas no chão serviam apenas como um degrau sob seus pés. Nesse momento, Kel também correu para tentar acalmar a situação. O chefe realmente é inacreditável. Toda vez que joga dados, acaba transformando tudo em uma briga. Esse sujeito parece ser um criminoso procurado do distrito vizinho. Vou deixar o resto com você. Aaron já havia caminhado até a frente da garotinha. Ei, geladeirinha, vem aqui. A garota ficou tão assustada que continuou implorando por misericórdia, esperando que Aaron a deixasse ir. Mas no segundo seguinte, ela congelou. Você deve estar sem dinheiro, certo? Se me ajudar a fazer cerveja gelada todos os dias, eu consigo te arrumar um trabalho. Até você conseguir entrar na academia de magia. Também posso fornecer comida e hospedagem de graça. Se quiser, venha comigo. Garanto que vai gostar desse trabalho. Naquele momento, a menina finalmente parou de chorar. Eu prometo, estou disposta a ir com você. A cena mudou, e Aaron estava treinando como de costume. Desta vez, a pequena golpista também apareceu atrás dele. Mas agora ela havia mudado seu nome para Mini Geladeira. Aaron pegou casualmente a cerveja que ela lhe entregou, inclinou a cabeça para trás e tomou 2 grandes goles. A sensação era simplesmente maravilhosa. Ele já nem se lembrava há quanto tempo não bebia algo assim. Aaron perguntou: quantos anos você tem, pirralha? Ela respondeu que tinha 12 anos. Como alguém de 12 anos pode ser tão pequena? Você é uma anã? Nesse momento, a dona da taverna se aproximou. Aaron, essa garotinha não pode ser sua filha, pode? Ao ouvir aquilo, Aaron congelou completamente, e a cerveja que estava em sua boca foi cuspida no chão. Que absurdo é esse? Como ela poderia ser minha filha? Eu encontrei essa geladeirinha. Não, essa maga de gelo. E vocês não estão precisando de funcionários aqui mesmo? Considere isso como ganhar mais um ajudante. Cuide bem dela pra mim. A dona da taverna assentiu. Realmente fazia sentido. Além disso, como uma menina tão fofa podia ser filha de um brutamontes como Aaron? Deve ter sido muito difícil acompanhar aquele canalha. A partir de agora, a irmã mais velha vai cuidar de você. Qual é o seu nome? Meu nome é Kana. A dona da taverna abriu um sorriso travesso. Que nome bonito!
Cana, quantos copos de cerveja gelada você consegue fazer por dia? Quando ouviu Cana dizer que conseguia produzir 300 copos, ela ficou tão animada que quase pulou de alegria. Vendo aquilo, Aaron sentiu que também estava na hora de ir trabalhar. Os dias dele eram praticamente todos iguais. Primeiro levava bronca, depois recebia avisos para parar de causar confusão. Em seguida fazia uma inspeção simbólica das frutas, embora nunca precisasse pagar para comer uma delas. Depois disso, patrulhava o mercado e mantinha a ordem na cidade de Casa Dick. Um velho continuava parecendo insatisfeito, mas a idosa ao lado lançou um olhar feroz para ele. Você deveria agradecer por ele estar cuidando da rua agora. Aqueles arruaceiros de antes nem se atrevem mais a causar problemas. Por fim, Aaron recolhia um pouco de dinheiro de forma amigável. Se as pessoas não conseguissem pagar o suficiente, simplesmente não entravam na cidade. Essa era uma regra não escrita, aceita por ambos os lados, porque eles eram contrabandistas e não comerciantes legítimos. Depois disso, Aaron jogou casualmente uma maçã para um dos subordinados. Fiquem com 1/3 do dinheiro que arrecadamos hoje e usem para comprar bebida. Vigiar a entrada da cidade externa e inspecionar rigorosamente todos que desejavam entrar era trabalho de Aaron. Mas ele logo percebeu que quase ninguém queria entrar na cidade naquele dia. Será que os rumores sobre seus pedágios altos já haviam se espalhado? De repente, alguém apareceu atrás dele. O homem disse em um tom sombrio: "A flor de camélia nunca murcha." Scar mandou você me procurar de novo? O homem imediatamente fez um gesto para que ele se calasse. Você não deve mencionar diretamente o nome daquele senhor. Ele é a sombra da cidade de Casa Dick. Aaron não tinha a menor paciência para aquilo. Fale logo. O homem explicou que, recentemente, a cidade de Cartatic havia recebido muitos forasteiros desconhecidos. Segundo as investigações, vários deles estavam disfarçados de comerciantes e agiam de forma suspeita. Primeiro, leia esta carta. Ela foi escrita pessoalmente pelo Rei das Sombras. Aaron a pegou e deu uma olhada rápida. A carta dizia que aquelas pessoas haviam entrado na cidade 3 dias antes e nunca mais saíram, escondendo deliberadamente seus rastros. Mas elas não podiam enganar os olhos de Scar, o Rei das Sombras, cujo melhor amigo jurado servia sob seu nome. Enquanto Scar controlava as sombras da cidade de Casa Dick, Aaron deveria agir à luz do dia. Depois de ler tudo, Aaron amassou o envelope com a mão. Esse sujeito era constrangedor demais. Aaron já estava ocupado até o pescoço nos últimos dias, e o outro ainda encontrava tempo para escrever aquelas bobagens. Aaron mandou que ele transmitisse uma mensagem a Scar. Diga para ele parar de brincar de criança. O homem começou a chorar na mesma hora. Você não apenas rasgou a carta escrita à mão do Monarca das Sombras, como ainda chamou tudo isso de brincadeira. Aaron mandou que ele parasse de fingir pena. Falando francamente, a chegada do forasteiro só estimulava a economia. Isso não era algo bom? Em uma cidade fronteiriça tão pequena, de onde surgiram tantos problemas? Neste momento, uma carruagem apareceu diante de Aaron. Ele imediatamente disse ao sonolento ao seu lado para acordar. Essa carruagem parece ser de gente rica. Hora de ganhar dinheiro. Os dois pararam a carruagem juntos. Olá, por favor, pare por um momento. De acordo com os regulamentos, precisamos realizar uma inspeção de rotina. Mas a pessoa na carruagem fez Aaron parar, surpreso. O homem tinha olhos inquietos e uma aparência sorrateira. Só pelas feições, parecia suspeito. Ou era um comerciante desonesto ou um criminoso. Aaron já estava considerando prendê-lo na hora. Mas, inesperadamente, o sonolento o conhecia. Capitão, ele é um comerciante enviado pela companhia comercial Mosaic para a filial de Casa Dick. O nome dele é Dylan Nor. Nós os encontramos durante a inspeção de entrada na cidade não faz muito tempo. O homem imediatamente sorriu de forma respeitosa para Aaron. Então este é o capitão da guarda. Realmente é tão importante quanto dizem. Quase pensei que fosse um cavaleiro. Enquanto falava, discretamente colocou uma bolsa de moedas na mão de Aaron. Deve ser difícil proteger a cidade dia e noite. Aquilo quase fez que Aaron perdesse a compostura. Ele não esperava que aquele sujeito de aparência suspeita fosse tão sensato. Você realmente sabe julgar as pessoas. Com certeza é um talento. Eu gosto muito de gente talentosa. De agora em diante, me chame de irmão mais velho. Nesse momento, Sonolento falou, um pouco envergonhado. Você ainda tem aquilo que trouxe para mim da última vez? O homem respondeu imediatamente. Claro! Então tirou uma garrafa. Aaron não fazia ideia do que eles estavam falando e não conseguia identificar o que era aquilo. Mas Sonolento tratou o objeto como um tesouro e rapidamente avisou Aaron para não tentar pegá-lo. Isso deixou Aaron sem palavras. De qualquer forma, ainda precisamos confirmar exatamente o que você está trazendo para a cidade desta vez. Aaron estreitou os olhos. Sua carruagem não está transportando nada suspeito, tá? Enquanto conversavam, Aaron percebeu algo pendurado no pescoço do homem. Ao observar melhor, viu que era uma tatuagem. Neste momento, o Sonolento olhou para dentro da carruagem com uma expressão de puro desgosto. Capitão, venha dar uma olhada. Quando abriram a carga, até Aaron ficou paralisado por um instante. Dentro havia uma pilha de carcaças de cabra. Pelo estado delas, claramente não estavam sendo levadas para um matadouro. A carne já estava começando a apodrecer. Se continuassem assim, não apenas a carne seria perdida, como a carruagem inteira seria arruinada.
Aaron realmente não conseguia entender por que alguém transportaria algo daquele tipo. O homem o encarou sombriamente. Parecia que não havia alternativa. Teria que resolver todas as coisas desse jeito por enquanto. Esse sujeito realmente é um comerciante desonesto. Podre até o osso. Mas você pagou bem, então pelo menos sabe como as coisas funcionam. Pode ser, meu irmão mais novo. Vou deixar você entrar dessa vez. Seja bem-vindo à cidade de Kazadik. Depois que o homem de olhos sorrateiros partiu, um sorriso frio surgiu no canto de seus lábios. Vocês realmente são idiotas. E estão me recebendo de braços abertos dentro da cidade. Em pouco tempo, vou transformar toda a cidade de Kazadik em um verdadeiro inferno. Depois que ele saiu, Aaron se virou para Sonolento. O nome dele é Delanor, certo? Porque tenho a impressão de que ele parece um pouco receoso. Sonolento obviamente não entendeu o que aquilo significava. Recentemente, a cidade de Kazadik realmente recebeu muitos forasteiros desconhecidos, e muitos deles estavam disfarçados de comerciantes, realizando atividades suspeitas. Parece que desta vez, Scar realmente estava certo. Mas depois que entraram na cidade, passaram a estar no meu território. Irmãozinho Delanor, é melhor tomar cuidado, porque nesta Idade Média você é inocente ou está condenado à morte. Depois de passar o dia inteiro ocupado com coisas inúteis, Aaron foi beber na taverna com seus companheiros e acabou ouvindo uma notícia inesperada. Quem imaginaria que Charlotte, a mulher mais bonita da cidade, iria sair em um encontro com um dos companheiros de Aaron? Aquilo deixou Cal imediatamente irritado. Por que um gigante burro como você conseguiria um encontro? Mas o mais absurdo era que o local escolhido para o encontro era justamente o campo de execuções. Eles tinham confundido aquilo com um parque de diversões? E isso fez Aaron ter ainda mais certeza de que as pessoas da Idade Média eram pouco civilizadas. E estou pensando em levar o pão que minha mãe fez naquele dia. No instante que ouviram essa frase, as mãos de Aaron e Cal tremeram ao mesmo tempo. Você não está falando daquele pão de cabeça de peixe da sua mãe, certo? Só de pensar nisso já me dá vontade de vomitar. Aaron e Cal quase tiveram ânsia de vômito simultaneamente. Aquele sabor era algo que ninguém gostaria de experimentar duas vezes. Brigg imediatamente pareceu indignado. O que há de errado com o pão de cabeça de peixe da minha família? É obviamente delicioso. Embora eu me sinta mal por falar isso da sua mãe, aquele maldito pão de cabeça de peixe é basicamente esterco de cachorro assado. Neste momento, alguém entrou rapidamente na taverna. Ele estava recitando. A flor da camélia nunca... Antes que a frase terminasse, Aaron derrubou no chão com um soco. Então disse, Scar está me procurando. Boa sorte no seu encontro. E saiu imediatamente. Aaron arrastou o homem até um beco. Mais adiante, alguém já os observava. Bem-vindo, meu querido amigo. Estou esperando por você há muito tempo. Era Scar, o autoproclamado sombra da cidade de Kazadik. Você se lembra do nosso julgamento? Você permanece na luz. E eu me encontro na escuridão. Juntos controlamos a cidade de Kazadik. Aaron lançou um olhar mortal para ele. Se você disser mais uma palavra, eu mato você agora mesmo. Eu estava no meio da minha refeição. E esse idiota teve a coragem de vir me procurar? E que diabos é esse chapéu ridículo que você está usando agora? Você ainda está fazendo todo mundo vestir essas roupas e esses chapéus. Aaron ordenou que todos tirassem as roupas. Sem outra escolha, o grupo só pôde obedientemente remover os chapéus. Aaron já havia dito a Scar há muito tempo para parar de brincar com essas coisas infantis. Era realmente muito chato. Mas Scar insistiu para que Aaron ouvisse primeiro. Você se lembra do que eu escrevi naquele bilhete? Eu disse que, recentemente, todos os forasteiros que entram na cidade de Kazadik estão agindo de forma suspeita. Sempre que se movimentam à noite, evitam deliberadamente o nosso grupo. E então, suspeito que algo certamente vai acontecer em breve. Precisamos reforçar nossa vigilância com antecedência. Aaron o agarrou pela orelha. E quem você pensa que é? Só porque você diz que algo vai acontecer significa que realmente vai acontecer? Nossa guarda vai cuidar disso. Não se meta. Aaron também tinha ouvido dizer que, ultimamente, Scar nem sequer estava indo mais para a oficina de carpintaria. Seu pai, Jason, está procurando por você há dias. Você realmente não se importa? No momento em que ouviu que seu pai o procurava, Scar se virou e saiu correndo. Meu querido amigo, nos veremos na próxima vez. Na verdade, no fundo, Aaron ainda se importava um pouco com o que Scar havia dito. Talvez algo realmente acontecesse em breve, então seria melhor ficar mais atento durante esse período. Depois disso, ele foi à casa de um amigo. Bateu levemente na porta, e logo alguém respondeu do lado de dentro. Quem abriu a porta foram dois velhos amigos de Aaron, o carrasco Darius e seu filho, Ted. Quando Ted viu a roupa de Aaron, seus olhos se encheram de admiração. Aaron, sua armadura está muito mais incrível do que antes. Aaron lhes entregou algumas maçãs que havia colhido pelo caminho. Tinha trazido de propósito para eles. Mas Aaron percebeu que a casa continuava tão silenciosa e vazia quanto sempre. O carrasco rapidamente o convidou para se sentar. Sinto muito por você sempre se lembrar de nós. Aaron respondeu. Não seja tão educado, essas maçãs nem me custaram nada. Eu as peguei. O carrasco havia ouvido que os 6 criminosos enviados para a execução daquela vez tinham sido capturados por Aaron. Ele sinceramente achava isso impressionante. Não foi nada demais, apenas sorte.
Mas falando nisso, eu não esperava que seu filho tivesse crescido tanto. As crianças realmente crescem rápido. Num piscar de olhos já estão adultas. O carrasco riu alto. A dona da taverna ainda não se declarou para você? Todo mundo na cidade sabe que ela gosta de você. Aaron disse que ele deve parar de falar bobagens. E enquanto falava, entregou outra bolsa de moedas. Nova me pediu para entregar isso a você. Ela disse que é o pagamento adiantado deste trabalho. Desta vez, o senhor da cidade também estará presente. Ela espera que você mostre suas melhores habilidades. O carrasco assentiu. Diga a ela que não precisa se preocupar com isso. Desta vez, o carrasco planejou levar seu filho junto. Já estava na hora de começar a prepará-lo para herdar o ofício da família. Filho de açougueiro vira açougueiro. Portanto, tornar-se carrasco no futuro era algo completamente normal ali. Quando atingisse a idade certa, teria que fazer isso. Mas transmitir um trabalho tão rejeitado pelas pessoas para a próxima geração fazia Aaron se sentir desconfortável, especialmente porque a esposa de Darius acabou abandonando a família por causa daquela profissão. Neste momento, Ted cortou uma maçã. Virando-se para Aaron, sorriu. Venha comer maçã? Aaron respondeu. Coma você primeiro, vou conversar mais um pouco com seu pai. Depois disso, eles voltaram a falar sobre Hans. É realmente uma pena o que aconteceu com Hans, um garoto tão bom e de repente virou criminoso. Qualquer um pode virar criminoso. Isso não tem nada a ver com ser uma boa pessoa ou não. Porque esta é a maldita Idade Média, onde as pessoas não têm direitos. Talvez um dia eu também me torne criminoso. Quando isso acontecer, você terá que arrancar minha cabeça com um único golpe. O carrasco caiu na gargalhada. Não se preocupe, eu certamente vou mandar você embora usando minha melhor técnica. Não vou deixá-lo sofrer nem um pouco além do necessário. Neste momento, Ted também correu atrás deles. Seria melhor o tio Aaron cometer o crime um pouco mais tarde. Assim, Ted poderá ser aquele que cortará sua cabeça pessoalmente. O carrasco completou naturalmente. Então nos encontraremos no campo de execução. Aaron saiu sorrindo. Algo assim obviamente era impossível, então ele não levou aquilo a sério. Ao mesmo tempo, em outro lugar, outro grupo de pessoas havia se reunido. Como Scar vinha mantendo gente observando-os o tempo todo, estava difícil agir em segredo nos últimos dias. Além disso, houve aquele incidente fora da cidade pouco tempo atrás. Aquele lixo inútil carregava um demônio tão poderoso e mesmo assim falhou. Realmente imprestável. O líder imediatamente ordenou que todos baixassem a voz. Dentro de alguns dias haverá uma execução na praça. Naquele momento, devemos capturar o coração da jovem senhorita de Casadik. Essa será a nossa única oportunidade. Os outros imediatamente baixaram a cabeça. Sim, Lorde de Lenor. Mas, meu senhor, aquele sujeito lá atrás está dormindo ou já morreu? Nesse momento, o sonolento murmurou enquanto dormia. Capitão, deixe-me dormir mais um pouco. Muito rapidamente, chegou o dia da execução. Naquele dia, Kano usou magia mais uma vez para gelar a cerveja. A cena deixou todos boquiabertos. Eles imediatamente sacaram suas bolsas e dinheiro e começaram a disputar quem compraria primeiro. Ao mesmo tempo, a dona da taverna lançou um novo produto. Pão com geleia de morango, ideal para acompanhar vinho. Os negócios explodiram instantaneamente. Até 2 dos companheiros de Aaron foram arrastados para trabalhar como atendentes. A dona da taverna correu até Aaron e o elogiou por ser um gênio. Graças à sua ideia, todos os clientes haviam sido atraídos para lá, e a cerveja gelada de cana estava especialmente popular. Era exatamente o que Aaron havia imaginado desde o início, mas mesmo que tentasse explicar, aquele bando não entenderia. Afinal, aqueles bárbaros eram capazes de até comer pão embebido em sangue de criminosos executados. A dona da taverna perguntou por que Aaron havia escolhido cana. A resposta dele foi simples. Eu queria cerveja gelada. Mas ela era esperta demais. Percebeu imediatamente que aquilo não era toda a verdade. Você normalmente não gosta de se meter nos problemas dos outros. Então me diga logo, por que exatamente você a acolheu? Por um momento, Aaron não soube responder. Ele se lembrou de sua vida passada, quando certa vez havia resgatado um gatinho abandonado na beira da estrada. Aquele gatinho era muito parecido com Cana. Ao ouvir isso, a dona da taverna ficou arrepiada. Ela simplesmente não conseguiu imaginar Aaron criando um gato. Nesse momento, um dos membros da equipe de Aaron apareceu com uma expressão sofrida. Nosso esquadrão estava de folga hoje, então por que ainda tivemos que vir trabalhar como atendentes? Aaron respondeu. Recentemente recebemos uma denúncia. Considere isso como uma missão disfarçada. Se encontrar alguém suspeito, informe-me imediatamente. Ao ouvir isso, o companheiro ficou extremamente animado. Mas por que só você e Paul estão aqui? Onde estão os outros? Briggs está em um encontro com Charlotte. E aquele dorminhoco provavelmente ainda está dormindo. Mas naquele momento, ninguém sabia que uma esfera sobre a mesa de sonolento já havia ficado completamente negra. Depois de terminar tudo, Aaron foi até o portão.
mas não esperava encontrar Ted já lá. Quando viu Aaron chegar, Ted ficou muito feliz. Aaron perguntou por que ele havia vindo sozinho para um lugar daqueles. O bondoso Ted havia percebido que os prisioneiros estavam nervosos e decidiu confrontá-los. Então gritou para as pessoas na cela: "Queridos convidados, não precisam ficar nervosos nem com medo. Meu pai já cortou centenas de cabeças, então ele é realmente muito habilidoso." Mas aquelas palavras, que pareciam quase demoníacas, fizeram todos os prisioneiros tremerem. Neste momento, um dos criminosos se moveu. Ele se aproximou de Aaron, murmurando sem parar, como se quisesse dizer algo. Mas Aaron simplesmente não conseguiu entender o que ele dizia. Além disso, não tinha interesse em perder tempo conversando, já que logo aqueles convidados seriam enviados para o outro mundo. Num piscar de olhos, chegou a hora da primeira execução. Os olhos do carrasco escureceram. No segundo seguinte, com um golpe rápido e preciso, ele atacou. No momento em que o sangue caiu, a multidão explodiu em comemoração. Toda a violência reprimida por tanto tempo pareceu ser libertada naquele instante. Logo depois, Aaron escoltou outro condenado até o carrasco. Na Idade Média, execuções públicas serviam, por um lado, para descarregar a brutalidade acumulada dos cidadãos. Mas havia uma razão ainda mais importante. Era uma demonstração de autoridade e de poder do governante perante todos. Era, por si só, uma celebração carregada de intenso significado político. No entanto, olhando para o cadafalso diante de si, Aaron sentia vagamente que algo estava errado. Nova já o havia alertado de que aquela execução possuía grande importância. Os criminosos capturados por Aaron eram justamente os assassinos de um nobre de Carson. Além disso, o senhor da cidade estava tentando estabelecer relações diplomáticas com Carson. Por isso, aquela execução parecia mais uma cerimônia diplomática do que uma punição. Nada podia dar errado. Sempre que Nova dizia isso, um pressentimento ruim surgia no coração de Aaron, e naquele exato momento, ele percebeu uma pequena suspeita entre a multidão. Uma pessoa. Seu olhar se fixou lentamente nela. Quando o homem retirou o capuz, Aaron reconheceu imediatamente aquele rosto. Era impossível esquecer. Aquele era exatamente o homem que ele havia impedido de entrar pela porta da cidade 2 dias antes. Aaron não entendia por que Delanor estava ali, nem por que ainda carregava aquele sorriso frio e maligno. Mas naquele exato instante, uma explosão irrompeu. Todos os moradores ficaram atônitos. O que diabo estava acontecendo? Era uma bomba, mas não houve tempo para agir. A explosão já havia se espalhado completamente. Aaron percebeu imediatamente que algo estava errado. Alguém estava atacando o local da execução. E a escala da explosão estava sendo assustadora. Pior ainda, Lord Fulput foi lançado diretamente pelos ares. Aaron sempre achou que aquele velho parecia um pássaro, mas nunca imaginou que ele realmente pudesse voar. Talvez a aparência realmente influenciasse o destino, mas no segundo seguinte, Aaron percebeu um problema ainda mais sério. Se o senhor da cidade morresse naquele acidente, sua própria cabeça também estaria condenada. Neste momento, Aaron até sentiu certa admiração pelo carrasco. Mesmo diante de tudo aquilo, ele continuava trabalhando. Sou um carrasco. Como poderia deixar minha atenção ser desviada? Estou apenas tentando cumprir meu dever da melhor forma possível. Ao ouvir isso, Aaron sorriu levemente. Neste caso, acho que eu também deveria cumprir meu dever. Afinal, sou o capitão da guarda. Com isso, mergulhou diretamente no mar de chamas e correu em direção ao ponto de explosão. O local já estava mergulhado em completo caos. Ninguém esperava que algo assim acontecesse. Os companheiros de Aaron rapidamente tentaram controlar a multidão. Não corram, evacuem de forma organizada. Neste momento, a dona da taverna nem se importava mais com sua barraca. Ela segurava a cana firmemente nos braços. Enquanto isso, Aaron retirava 2 crianças das chamas. "Por que vocês ainda estão aqui? Saiam daqui agora!" Aaron perguntou rapidamente se tinham visto alguém suspeito, especialmente alguém usando um manto. Foi então que ele avistou uma figura suspeita à frente. Era exatamente o homem que procurava, Delanor. Naquele momento, Delanor carregava Lady Vivian nos braços. Aaron realmente não conseguia entender aquela mulher, porque todos a tinham como alvo. Mais uma vez, era ela. Mas, independentemente do motivo, primeiro precisava salvá-la. E então ordenou imediatamente aos seus companheiros: "A partir de agora, estamos perseguindo o criminoso. Se falharmos em capturá-lo desta vez, todos nós podemos nos preparar para perder a cabeça juntos." Mas havia pessoas demais no local. Além disso, o anoitecer já se aproximava, e a escuridão caiu rapidamente. No fim, eles perderam completamente seu rastro. Um dos homens atrás dele não conseguiu evitar o mau presságio. "Isso não vai acabar igual ao que aconteceu com Hans, vai? Trabalhamos até morrer e no final não dá em nada." Nesse momento, um dos membros da equipe de Aaron trouxe mais uma notícia. O Lorde ainda estava vivo. Quem imaginaria que, mesmo depois de ser lançado pelos ares, ele ainda teria sobrevivido? Aquele velho realmente era difícil de matar. Além disso, havia outra notícia. Aparentemente, um cavaleiro havia sido pego na explosão e morrido na hora. Aaron zombou por dentro e disse em voz alta: "Eu já falei faz tempo, não dá para confiar naquele bando de cavaleiros. Eles nem são tão bons quanto a nossa guarda." Mas quando Aaron se virou, congelou de vergonha. Parado diante dele estava um cavaleiro que realmente parecia pouco confiável. O outro homem não se importou nem um pouco com as palavras de Aaron. "Faz muito tempo, Aaron.
Depois disso, Aaron não conseguiu continuar falando, afinal, eles eram velhos conhecidos. Ele ainda precisava demonstrar algum respeito. Mesmo assim, parecia confuso. Você claramente é um cavaleiro. Então por que toda vez que eu te vejo é você quem está apanhando? Estou começando a duvidar de sua identidade. O Cavaleiro Ben explicou que havia sido descuidado desta vez e que o criminoso era, na verdade, um mago das trevas. Então abaixou a voz e disse que havia um treinador entre os soldados. Então Aaron precisava tomar cuidado. Ao ouvir aquilo, Aaron ficou imóvel por um instante, mas antes que pudesse reagir, um grito surgiu não muito longe dali. Aaron e seus homens mudaram de expressão imediatamente. Aquela voz parecia ser de Kel. Naquele momento, Kel estava em perigo. Diante dele havia uma estranha figura azul. Kel parecia estar sofrendo terrivelmente, soltando gritos histéricos. Mas aquela cena apenas deixou o homem à sua frente confuso. O homem azul simplesmente não conseguia entender. Eu não te dei apenas um soco? Você é bom demais em atuar. Eu nem usei força. Claro que Kel estava completamente bem. Ele apenas queria atrair alguém para lá. Espere só um segundo. O homem azul ficou extremamente furioso e não fazia ideia do que Kel estava falando. Mas no segundo seguinte, com um estrondo alto, Kel comemorou por dentro. Finalmente! Parece que a sua audição é realmente boa. Aaron avançou violentamente e agarrou o homem azul pela garganta. Acho que ouvi meu companheiro gritando. Foi você? Diante da força monstruosa das mãos de Aaron, o homem azul não tinha como resistir. Por dentro, amaldiçoava Aaron. Esse cara tem uma força de aperto absurda. Ele nem parece humano. Até o próprio Aaron achou aquilo estranho. Um fracote daqueles realmente teve coragem de atacar aquele lugar? Quem lhe deu tamanha força? Além disso, a sensação que aquele sujeito transmitia era diferente da dos demônios do lado de fora. Aaron nunca tinha visto um demônio daquele tipo. Quando o homem azul estava prestes a sufocar, Aaron afrouxou o aperto. Afinal, alguém daquele nível não representava ameaça alguma. Seria melhor fazer algumas perguntas primeiro. Você já viu claramente a minha força, não é? Se não quiser passar por isso de novo, fale a verdade. Caso contrário, eu realmente vou usar força. Assim que Aaron terminou de falar, o outro homem contou tudo o que sabia sem esconder nada. Aquele mago das trevas é o melhor de tudo. Ele quer o coração da jovem senhoria. É um verdadeiro vilão. Os homens de Aaron caíram na risada. Parecia que o instinto de sobrevivência daquele sujeito tinha despertado completamente. Ele estava obediente até demais. Mas enquanto continuava falando, Aaron sentiu que já tinha ouvido o suficiente. Então, em outras palavras, você é apenas um contratado trabalhando para um demônio. Nesse caso, por que ele quer tanto o coração da jovem senhorita? Quanto a isso, ele disse que também não sabia. Aaron acenou com a mão e mandou seus companheiros levarem o sujeito embora. Como havia cooperado tão bem, poupariam sua vida por enquanto. O pequeno demônio ficou radiante. Obrigado, você é uma pessoa muito boa. Kel também sorriu e disse: na próxima vez que nos encontrar, coopere desse jeito de novo. Caso contrário, você realmente vai morrer. Pelas pistas que tinham até agora, isso significava que Alanor era um mago das trevas e que havia transformado os subordinados do demônio em seus seguidores. Mas o que exatamente havia de especial na jovem senhorita? E para que servia seu coração? Neste momento, alguém chamou Aaron por trás. Capitão, então o senhor estava aqui. Quem apareceu foi Sonolento. Aaron perguntou se ele havia acabado de acordar depois de dormir todo esse tempo. Da próxima vez, não durma tanto. Se continuar assim, isso vai acabar virando uma doença. Enquanto falava, Sonolento se aproximava lentamente. Capitão, o senhor sabe o quão doloroso é não conseguir dormir? Para pessoas que passam muito tempo sem sono, mesmo de olhos abertos, parece que nunca acordaram de verdade. É como se o corpo inteiro estivesse preso em um sonho e a mente coberta por névoa. Incapaz de enxergar qualquer coisa claramente. Enquanto dizia aquilo, já havia sacado diretamente a adaga escondida atrás das costas. No segundo seguinte, sua expressão mudou completamente. Aaron reagiu com velocidade extrema, sacando a espada e bloqueando o ataque. Aaron não fazia ideia do que estava acontecendo. Será que ele era o traidor que o cavaleiro havia mencionado? Mas por que tinha que ser alguém da própria equipe? Com uma expressão assustadora, Sonolento disse: boa noite, capitão. Vou enviá-lo para um sonho do qual nunca mais acordará. Quando Sonolento era criança, havia passado por uma grande fome. Não havia comida alguma, nem mesmo raízes de árvores. As pessoas brigavam até por ratos para comer, e naquela época ratos eram considerados carne valiosa. Mas comer ratos fazia as pessoas adoecerem. Muita gente morreu naquela fome. E então, certo dia, carne apareceu na mesa. Depois de muito tempo, sua família finalmente pôde comer carne novamente. Todos comeram felizes, mas algo sempre incomodou Sonolento. Naquela noite, ele não conseguia dormir. Por ser fraco demais, não podia trabalhar fora, e por isso não recebeu nenhuma porção de carne. Todos os outros podiam trabalhar. Desde aquele dia, ele nunca mais dormiu bem. Capitão, sabe o quanto ele teve medo todos os dias? Todos os outros tinham carne para comer, mas esconderam isso de mim. Nesse momento, Aaron bloqueou outro ataque. Ele já tinha ouvido aquela história há muito tempo atrás, mas aquilo não era motivo para se aliar a criminosos. Aaron recuou 2 passos lentamente. Capitão, não acha que ele ficou doente?
Deve ser porque finalmente consigo dormir direito agora. Foi por isso que fiquei tão forte. Devo tudo isso aos doces que Delanor me deu. O poder mágico começou a transbordar por todo o seu corpo, então ele já havia obtido o poder demoníaco. Seus músculos e sua velocidade haviam aumentado muito, mas no fim das contas, parecia alguém que nunca treinou seriamente, embora tivesse nascido sabendo lutar. No segundo seguinte, avançou novamente contra Aaron. Mesmo assim, diante de Aaron, ele continuava insignificante. Não se esqueça, eu já fui o rei dos mercenários. Os movimentos do sonolento eram incrivelmente rápidos, mas os reflexos de Aaron eram ainda mais rápidos. Com apenas um passo lateral, desviou facilmente do golpe mortal. Aquela era justamente a maior fraqueza do sonolento, sua falta de experiência real em combate. Aaron conseguiu prever todos os seus ataques. Ainda assim, as paredes do local eram frágeis demais. Logo depois, poder demoníaco explodiu novamente da palma do sonolento. Rugindo de raiva, ele lançou um soco direto contra Aaron. Na verdade, Aaron compreendia muito bem o passado dele, porque ele próprio também não dormia bem todos os dias. Então desta vez eu vou te perdoar, agora deixe-me dar a você um bom sono. No segundo seguinte, uma espada atravessou seu peito. Você também, me perdoe. Naquele momento, um lampejo de lucidez pareceu retornar aos olhos de Sonolento. Ele voltou a ser quem era antes. Pareceu enxergar seu irmão mais velho, e um sorriso surgiu lentamente em seus lábios. Estou com tanto sono, muito sono, e também muito cansado. Em seus últimos instantes, Aaron disse suavemente: desta vez, descansa em paz, eu também vou cantar uma canção de ninar para você. Mas no instante seguinte, outra explosão irrompeu no local. Ninguém esperava que Delanor tivesse escapado pelo mesmo buraco de cachorro de antes. Naquele momento, ele já havia colocado Lady Vivian sobre a plataforma de pedra. Sua expressão era sombria. Aqueles idiotas irritantes realmente são persistentes. Nunca imaginei que acabaria rastejando por outro beco de cachorro. Mas tudo isso valeu a pena, porque estou prestes a obter o coração da jovem senhorita. Quando conseguir, ganharei aquela que é amada pela magia. Tudo o que preciso fazer é arrancar este coração. Sem hesitar, ergueu a adaga e se preparou para arrancá-lo. Mas então a voz de Aaron surgiu atrás dele. Então era aqui que você estava escondido. Não é à toa que eu não consiga encontrá-lo. Foi Sonolento quem contou sobre aquele buraco de cachorro, não foi? Irmão, vamos conversar um pouco. Embora seu tom fosse calmo, a intenção assassina era sufocante, mas Delanor não levou a sério. Achei que quem estivesse me perseguindo seria um cavaleiro. E então liberou seu poder demoníaco. Uma serpente gigante surgiu atrás dele. Você é apenas um capitão da guarda. Por que insiste tanto nisso? Em seguida, ordenou que a serpente atacasse Aaron. No mesmo instante, Aaron sacou a espada. Com um único golpe, cortou a cobra ao meio. Mas aquilo não foi o fim. Atrás dele surgiu outro lobo. O animal mordeu seu pescoço, espalhando sangue por toda parte. Aaron não se importou nem um pouco. Com um golpe de volta, também partiu o lobo ao meio. Mas aquilo claramente não era um ataque comum. Parecia mais uma maldição. Aaron sentiu imediatamente seu corpo ficar anormalmente pesado. Até seus movimentos começaram a ficar lentos. Quanto mais aquela luta se prolongasse, pior seria para ele. Delanor riu. Então você não é apenas um brutamontes, mas será que consegue lidar com a Legião das Sombras de Kilnesil? Sua aura continuava aumentando sem parar. Aaron quase caiu na gargalhada. Havia apenas algumas sombras de animais, e ele chamava aquilo de legião? Se aquilo era uma legião, então era uma piada de tão pequena. Essas palavras enfureceram Delanor completamente. Ele parou de perder tempo e ordenou que todas as bestas sombrias atacassem Aaron ao mesmo tempo. O correto seria capturá-lo vivo, mas aquele desgraçado havia arrastado seu subordinado para tudo aquilo. Além disso, o vendeu para um demônio. Isso era imperdoável. Com uma explosão de velocidade, Aaron avançou direto contra a sombra da serpente. Agora eu o condeno à morte, seu lixo. Logo depois, destruiu a serpente venenosa com um único golpe. Em seguida, despedaçou uma ave gigantesca e um lobo. Mas no fim, aquelas criaturas eram apenas ilusões feitas de energia demoníaca. Quem realmente precisava ser derrotado era Delanor. Nesse momento, o rosto de Delanor também havia escurecido completamente. Por que um simples capitão da guarda era tão forte? Sem alternativas, só podia usar o seu verdadeiro trunfo. Todos aqueles que carregavam o peso da punição são pecadores. Erguendo ambas as mãos, preparou-se para esmagar Aaron com energia demoníaca. No segundo seguinte, pequenos demônios começaram a surgir do chão aos pés de Aaron. Rapidamente se enrolaram em seus braços. E em pouco tempo, cresceram até assumirem formas completas. Você, um mero capitão de guarda, acha que pode me enfrentar? Esta é uma maldição tripla, de qual até cavaleiros têm dificuldades de escapar. Mas ao ouvir aquilo, a expressão de Aaron não mudou nem um pouco. No segundo seguinte, Delanor ficou completamente chocado ao ver que todos aqueles demônios foram cortados em pedaços por Aaron num instante. Minha audição não é muito boa. O que foi mesmo que você disse sobre cavaleiros? Não consegui ouvir antes. Quer repetir? Delanor não estava mais com uma disposição para repetir nada e enfiou a mão no bolso. Desta vez, não vou deixar você agir de forma tão arrogante. Então ele abriu uma garrafa, revelando um dedo em seu interior. No instante em que a garrafa se quebrou no chão, aquele dedo começou a se contorcer.
Até Aaron ficou paralisado por um segundo diante daquela cena. Será que era um demônio invocado usando o dedo de um bispo? Agora a situação realmente tinha ficado séria. O demônio soltou um rugido, e com um único golpe de cauda, abriu uma enorme vala no chão. Delanor caiu na gargalhada. Um simples capitão de guarda ousa agir com arrogância na minha frente. Mas Aaron já havia avançado rapidamente, acumulando força nas mãos. Sua espada desceu violentamente contra os dentes do demônio. Mas o golpe não causou nenhum dano. Parecia que métodos comuns realmente não funcionavam. Aaron então respirou fundo. Depois de encher os pulmões, ele avançou diretamente para dentro da boca do demônio. No segundo seguinte, com um som de engolida, Aaron foi devorado inteiro. Ao ver isso, Delanor imediatamente começou a rir. Existe alguém tão idiota assim? Que fracassado! Ele entrou sozinho na boca de um demônio. Aaron realmente não entendia o motivo daquele idiota estar rindo. De qualquer forma, entrar lá dentro era mais importante naquele momento. Então Aaron bateu levemente no próprio peito. Saia! O olho do demônio surgiu lentamente atrás dele. O quê? Estava me procurando? Então você realmente está acordado. Neste caso, tudo ficou simples. Depois de usar aquele poder da última vez, ele ficou em silêncio por tanto tempo. Agora era hora de emprestá-lo novamente. O demônio sorriu. Você continua tão rude e lento quanto sempre, mas é divertido. Com isso, envolveu a espada de Aaron com uma aura sagrada. Estava disposto a emprestar seu poder, mas sob uma condição. Aaron perguntou apenas com um olhar. Qual condição? O demônio respondeu que Aaron não poderia contar aos outros demônios sobre a aura sagrada. Se deixasse escapar, nunca mais o ajudaria. Logo em seguida, a espada de Aaron começou a brilhar. Ele podia sentir claramente que aquele poder estava percorrendo todo o seu corpo como relâmpagos, causando uma sensação de formigamento. Aquilo era a aura sagrada. Aaron não conseguiu evitar um sorriso. Esse tipo de poder realmente era impressionante. Era absurdamente viciante. No segundo seguinte, ele começou a cortar loucamente o interior do corpo do demônio. Após vários golpes, a criatura já estava coberta de ferimentos. Então soltou um grito agudo, claramente incapaz de suportar a aura sagrada de Aaron por mais tempo. Do lado de fora, Delanor já havia perdido completamente a noção de que estava acontecendo. Ele simplesmente não conseguia entender por que um capitão da guarda possuía a aura sagrada que apenas cavaleiros deveriam ser capazes de controlar. Um pensamento de repente surgiu em sua mente. Será que Aaron também era um cavaleiro? Mas antes que pudesse refletir melhor, Aaron já havia derrubado o demônio. Não importava quanto pensasse. Delanor jamais imaginou que aquele aparentemente insignificante capitão da guarda fosse tão assustadoramente forte. Ele não conseguia evitar dar vários passos para trás. Você foi enviado pela família real? Mas como eles poderiam saber deste plano? Eu nunca recebi nenhuma notícia. Naquele momento, aos olhos de Delanor, Aaron parecia um verdadeiro deus da matança. Quer saber minha verdadeira identidade? Então vá perguntar no inferno. No segundo seguinte, Aaron arrancou sua cabeça com um golpe tão rápido que ele sequer teve tempo de sentir dor. Algumas gotas de sangue escorreram pelo pescoço de Aaron. Já que você está morto, vou lhe contar minha verdadeira identidade. Sou o capitão da guarda e minha verdadeira identidade é o rei dos mercenários, uma existência ainda mais forte do que um cavaleiro. Depois de lidar com Delanor, os arredores finalmente ficaram mais silenciosos. Mas quando Aaron estava prestes a partir, uma pequena quantidade de magia saiu novamente da boca de Delanor. Logo depois, um círculo mágico surgiu e ergueu sua cabeça para o alto. Aaron se virou. Surpreso, ele reconheceu aquela magia. Era um feitiço que só ativava após a morte. Tudo já tinha acabado, mas ainda existia um plano de contingência tão irritante. Aaron só queria sair dali rapidamente com Vivian. Era exatamente por isso que odiava se envolver com demônios. No instante seguinte, uma coluna de chamas roxas disparou para o céu e lançou Aaron para longe. Felizmente, ele já havia resgatado Vivian um momento antes. E agora Aaron finalmente havia encontrado o tipo mais problemático de situação possível. Atrás dele parecia ter surgido um monstro verdadeiramente aterrorizante. Seu corpo era gigantesco e possuía 2 chifres na cabeça. A pressão que emanava dele era quase suficiente para impedir as pessoas de respirar. Naquele momento, Aaron só podia carregar a jovem nos braços e recuar desesperadamente. O monstro pisou no chão e até a terra tremeu. Se Aaron fosse atingido diretamente, provavelmente viraria uma pasta de carne. Ele sentiu uma onda de irritação. Toda vez o colocavam nesse tipo de problema, mas ninguém nunca pagava hora extra. Foi então que ouviu alguém gritar: "Minha senhora!" Logo em seguida, um feixe de luz atingiu diretamente a cabeça do demônio. "Lady Vivian, Aaron veio salvá-la. Onde você está?" Atrás daquela mulher vinha também um velho conhecido. Sua espada também estava envolta por aura sagrada. Os dois claramente pretendiam unir forças para cercar o demônio. Após vários ataques consecutivos, o demônio recebeu vários golpes diretos. Enquanto isso, Aaron observava tudo calmamente escondido atrás deles. E então quem havia chegado era um cavaleiro e a inquisidora da heresia. A jovem nos braços de Aaron também começou a despertar lentamente. Como havia acabado de recobrar consciência, ainda estava atordoada e confundiu Aaron com seu sequestrador. Ela mal abriu a boca para gritar
quando Aaron respondeu com um soco direto na cabeça dela. Depois tirou o lenço que havia pegado de Kel e se preparou para cobrir sua cabeça, porque seu estado atual estava simplesmente horrível demais para ser visto. Neste momento, a tarefa de Aaron finalmente estava praticamente concluída. Que dia cansativo! O capitão da guarda Aaron finalmente podia encerrar seu expediente. Enquanto isso, do outro lado, após uma batalha feroz, aqueles dois finalmente derrotaram um demônio. O cavaleiro parecia angustiado. Onde exatamente está minha senhora? A inquisidora da heresia observou os arredores. Por fim, encontrou a localização do jovem. Mas havia um problema. Por que ela estava caída ali? Os dois correram até ela o mais rápido possível. Mas quando estavam prestes a perguntar se estava bem, viram um enorme galo em sua cabeça e um pano cobrindo seu rosto. Será que ela já estava morta? Neste momento, Aaron já havia retornado à Terra. Aquelas pessoas ainda não sabiam que a jovem já tinha sido resgatada. Aaron não se deu ao trabalho de explicar. Apenas pediu para Kana lhe trazer uma cerveja. Uma semana depois, todos ainda comentavam como o Lorde havia sido lançado para longe pela explosão, e mesmo assim, saído ileso. Sua filha também havia retornado em segurança, exceto pelo enorme galo na cabeça. Além disso, graças ao falso testemunho de Aaron, a morte de Sonolento foi oficialmente registrada como um sacrifício heróico após lutar contra o demônio. Por causa disso, sua família recebeu uma compensação bastante generosa. Seus companheiros suspiraram. Sonolento realmente era corajoso e idiota. Ele teve a coragem de enfrentar um demônio sozinho. Que tolo, mas acho que seu desejo foi realizado. Descanse em paz, Sonolento. Sonolento foi muito corajoso. Ele realmente ousou enfrentar um demônio de frente. Vou seguir o exemplo dele no futuro. Aaron ergueu lentamente sua caneca. Vamos todos beber por Sonolento. E sua espada permaneceu ali para sempre. Graças à forma como Aaron lidou com a situação, Sonolento conseguiu preservar pelo menos um último vestígio de dignidade. Neste momento, Kel falou. Ele tinha ouvido dizer que um novo guarda vinha ocupar o espaço de Sonolento e que deveria se apresentar naquele mesmo dia. No instante em que terminou de falar, uma voz veio da porta. Irmão Aaron, onde você está? Eu sou Dylan. O novo recruta do Esquadrão 4 e da guarda da cidade externa. Aaron congelou. Jamais imaginou que o novato mencionado por Kel fosse justamente aquele sujeito. Chegou até a se arrepender de ter deixado o Sonolento morrer e desejou que o tempo pudesse voltar. Dylan riu alto. Quem diria que o irmão Aaron e eu teríamos um destino tão conectado? Os outros dois olharam para Dylan. A primeira impressão era de que ele não parecia difícil de conviver. Ainda assim, sua boca era extremamente irritante. Aaron acabou falando seus pensamentos em voz alta. Como um lixo desses conseguiu entrar aqui? Neste momento, a dona da taverna bateu uma cerveja com força sobre a mesa. Seu rosto tinha transmitido apenas uma coisa: desgosto. Eles já tinham um histórico de desavenças. No segundo seguinte, ela se virou e foi embora. Dylan correu atrás dela para se desculpar. Ela se virou de volta, claramente impaciente. O que você quer agora? Mas desta vez a atitude de Dylan era surpreendentemente sincera. Desculpe. O que aconteceu antes realmente foi culpa minha. Espero que possa me perdoar. Esse tipo de comportamento de arruaceiro é uma tradição antiga entre mercenários. Se eu não acompanhasse os outros, seria excluído. A dona da taverna encarou Dylan por um momento, então soltou um resmungo frio. Seu nome é Dylan, certo? Nesta minha estalagem, encontro clientes lixo como você praticamente todos os dias. Mas se ousar causar problemas novamente, vou abrir um buraco na sua cabeça. Dylan ficou tão assustado que se encolheu e rapidamente abaixou a cabeça para se desculpar novamente. Observando a cena, até Aaron não pôde deixar de admirar um pouco a dona da taverna. Esta mulher realmente não era uma pessoa comum. Depois disso, Aaron chamou Dylan. Pegue esta espada curta. Ela pertencia ao meu irmão. A partir de hoje, você faz parte do Esquadrão 4 da Guarda da Cidade Externa. Mas espero que trabalhe seriamente. Caso contrário, você está morto. Dylan ficou profundamente emocionado. Estou realmente comovido, irmão. Vou trabalhar duro com certeza. Assim, em meio a uma recepção relativamente calorosa, Dylan entrou para a guarda da cidade externa. Mas muitos anos depois, ele continuaria pensando repetidamente na mesma coisa. Se soubesse como tudo terminaria, teria fugido imediatamente daquele dia. Acontece que naquele momento, ele não fazia ideia do quanto se arrependeria desta decisão no futuro. A cena mudou. Aaron levou Dylan para trabalhar. O trabalho de Aaron era, na verdade, muito simples. Falando de forma direta, consistia em extorquir pessoas que entravam irregularmente na cidade. Dylan ficou completamente pasmo ao assistir. Praticamente toda pessoa que eles paravam deixava obedientemente algumas moedas de prata. Viu? Basicamente é assim que funciona. Afinal, houve aquele incidente com um demônio há pouco tempo, então as inspeções precisam ser mais rigorosas. Dylan ficou completamente chocado. Eles não apenas conseguiram arrancar moedas de prata dos cocheiros,
como também podiam espancar pessoas usando como desculpa uma inspeção contra demônios. Ele nunca imaginou que o trabalho de guarda combinaria tanto com seus gostos. Isso é perfeito demais para mim. Nem preciso aprender esse tipo de coisa. Nasci sabendo. Depois de trabalhar a maior parte da manhã, até Aaron precisou admitir que Dylan realmente tinha talento. Era um extorsionário nato. Desse jeito, mesmo sem fazer nada, moedas de prata entrariam sozinhas em seus bolsos, o que era algo positivo. Mas naquele momento, Aaron ouviu uma voz carregada de irritação. O que você pensa que é? Realmente não sabe o seu lugar? Aquele homem estava claramente repreendendo Dylan. Aaron ouviu o brasão da família Fenner gravado na carruagem, mas Dylan ainda não tinha percebido a gravidade da situação. Não me importo com nada disso. Entregue logo as moedas de prata. No instante que terminou de falar, Aaron deu um soco que quase torceu seu pescoço. Você tá tentando morrer? Aaron jogou Dylan de lado casualmente. Senhor, aquele sujeito é novo. Ele não entende nada. Hoje é o primeiro dia dele no serviço. Mas quando Aaron olhou para dentro da carruagem, percebeu que as pessoas ali também pareciam estranhas. Surpreendentemente, não havia nenhum nobre na carruagem, apenas soldados. Sua expressão mudou imediatamente. Um incidente grave aconteceu recentemente na cidade, e o Lorde ordenou pessoalmente que inspecionássemos rigorosamente todas as pessoas que passam pelo portão. Sua atitude agora equivaleu a desrespeitar publicamente a autoridade do Lorde de Cecedik. Aquele homem claramente não esperava que Aaron mudasse de atitude tão rápido. Dylan, por outro lado, pareceu recuperar a energia na mesma hora. Você não ouviu o que o meu chefe disse? Anda logo e entrega as moedas de prata, seu idiota sem noção. O líder não esperava que assim que Aaron descobrisse que não havia nobres na carruagem, sua atitude mudaria tão completamente. Sem outra opção, ele entregou as moedas de prata para Aaron. Por favor, não entenda mal, não foi isso que eu quis dizer agora há pouco. Aaron respondeu que estava tudo bem. Às vezes as pessoas simplesmente falam coisas erradas. Dylan ficou parado ao lado com uma expressão vazia, pensando no que tinha acabado de dizer e por que não conseguia se lembrar. Mas aquela rodada de extorsão ainda não tinha acabado. Aaron de repente se virou e deu um soco na parte de trás da cabeça do homem. O Lorde exigiu especificamente que fizéssemos inspeções assim para confirmar se os visitantes foram possuídos por demônios. De qualquer forma, desejo uma boa viagem. O rosto do homem se contorceu de raiva. Aquilo era claramente de propósito. Esses dois desgraçados, vou fazer os dois pagarem por isso. Roubaram minhas moedas de prata. Mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer cada uma delas voltar para minhas mãos. Num piscar de olhos, já era tarde da tarde. Aaron foi convocado pela igreja mais uma vez. Nem ele mesmo conseguia entender por que aquelas pessoas da igreja o procuravam a cada poucos dias. Como havia um demônio escondido dentro dele, ele realmente não queria vir a um lugar como aquele. Será que eles já descobriram um demônio dentro de mim? Será que dessa vez querem lidar comigo diretamente? Nesse momento, a inquisitora da heresia empurrou a porta de repente, assustando Aaron a ponto de fazê-lo pular. Felizmente, o sacerdote atrás dela apenas sorriu. Finalmente chegou Aaron. Quase morri de susto agora. Nunca imaginei que apenas a inquisidora de heresia parada na porta pudesse me assustar tanto. A inquisidora disse imediatamente que Aaron havia lutado bravamente contra o demônio. Ela afirmou que tinha visto toda a situação claramente naquele momento. Disse que Aaron havia salvado a jovem das mãos do demônio. O coração de Aaron começou a disparar instantaneamente, com medo de que ela tivesse visto que ele usara o poder demoníaco. O sacerdote o chamou aqui desta vez apenas para recompensá-lo. Preparei um pequeno presente para você, Aaron. Aaron abriu um enorme sorriso. Será que vai ser igual da última vez? Ah, isso é muita gentileza. Quando se trata de devoção, comparado ao Senhor, sacerdote, eu mal mereço ser mencionado. Mas não importava o quanto imaginasse, Aaron nunca esperou aquilo. Desta vez, em vez de dinheiro, colocaram um cachecol em seu pescoço. A partir de agora, você é um monge honorário. Esse presente realmente foi inesperado. Teria sido melhor receber dinheiro de novo. Mas o que Aaron menos esperava era que o sumo sacerdote ainda tivesse outro pedido. A inquisidora da heresia quer conhecer Kazadik. Leve-a para passear pela cidade. Assim que terminou de falar, o sumo sacerdote foi embora sem olhar para trás. Como esperado, ele me chamou só para empurrar um problema para mim. Um dia ainda vou dar uma surra nele. Então Aaron voltou seu olhar para a inquisidora da heresia. Ele não queria aceitar esse tipo de tarefa. E se ela descobrisse que ele estava possuído por um demônio, provavelmente esmagaria sua cabeça com um único golpe. Nesse momento, Aaron perguntou se ela estava com fome. Disse que havia uma loja na cidade que ele frequentava bastante. Então a levou diretamente para a loja de pão de cabeça de peixe. Se eu quero que ela pare de me seguir por vontade própria, essa é a minha única opção. Essa é a especialidade da mãe do meu companheiro, pão de cabeça de peixe. Mas bastou uma mordida para a expressão da inquisidora mudar instantaneamente. Ao ver aquela reação, Aaron quase caiu na gargalhada. Não me culpe, já estou possuído por um demônio. Como eu poderia realmente ficar passeando pela cidade inteira com uma inquisidora da heresia? Mas no segundo seguinte, Aaron já não conseguia mais rir. Ela encarou Aaron com uma expressão de sofrimento absoluto. Você não vai comer? Aaron respondeu por reflexo. Claro que vou.
E assim os dois se forçaram a comer. Aaron e a Inquisidora praticamente engoliram tudo de uma vez, porque se diminuíssem o ritmo por um instante sequer, aquele sabor grudaria na língua e continuaria voltando repetidamente. Os dois estavam chegando ao limite, mas no final ainda conseguiram terminar o pão de cabeça de peixe. Aquele gosto era uma verdadeira tortura. Você venceu desta vez, Inquisidora da heresia. Mas quem imaginaria que a dona da loja acrescentaria mais uma frase? Querem mais um? O rosto da Inquisidora mudou drasticamente, e ela saiu correndo imediatamente. Provavelmente foi procurar um lugar para vomitar. Aquilo realmente tinha sido um duelo magnífico. Mas, inesperadamente, a tia se virou e colocou outro pão de cabeça de peixe diante de Aaron. Como vocês dois pareciam estar comendo tão bem, fiquei com medo de não ter sido o suficiente, então fiz mais um. Esse é por conta da casa. Ao olhar para o pão diante dele, Aaron sentiu que talvez fosse melhor deixar a Inquisidora esmagar sua cabeça de uma vez. Pouco depois, ele também saiu correndo para procurar um lugar para vomitar. Com o passar do tempo, seus companheiros acharam Aaron cada vez mais absurdo de se olhar. As roupas dele estavam ficando cada dia mais extravagantes, e Aaron finalmente descobriu a vantagem daquele traje. Surpreendentemente, apenas por usar uma capa, muitas lojas lhe davam descontos voluntariamente. A identidade de monge honorário realmente era útil. O capitão realmente virou monge honorário. Parece que este império está mesmo chegando ao fim. Além disso, a família Fenner enviou soldados para cá. A partir de agora, eles vão agir junto conosco. O Lorde também nos instruiu especialmente a nos dar bem com eles. Se houver qualquer conflito, a punição será ainda mais severa. Assim que essas palavras terminaram, alguém entrou furiosamente. Seu guarda ignorante, finalmente encontrei você. Aaron respondeu calmamente. Se for apenas uma surra unilateral, isso não conta como conflito, certo? O homem gritou. Você realmente usou uma desculpa tão desprezível para me acertar na cabeça? Neste momento, Aaron começou a contar. Isso assustou os companheiros atrás dele. Capitão, você é um monge honorário agora. Não pode arrumar confusão por algo tão pequeno, mas o homem continuou provocando. O quê? Está com medo agora que estamos cara a cara? Você não passa de um capitão da guarda insignificante. Melhor primeiro avaliar quanto realmente vale. Essa frase enfureceu Aaron de verdade. Ele pulou diretamente o número 2 e disse: 3. Com apenas um soco, enviou o homem voando. O corpo rolou várias vezes pelo chão. Aaron se virou e corrigiu seus companheiros. Isso não se chama causar conflito, isso se chama violência unilateral. Violência unilateral não é mais grave? Tudo bem, agora eu sou um monge honorário. Ninguém sabia quanto tempo havia passado até que o homem finalmente recuperasse a consciência, mas naquele momento Aaron já o havia arrastado até o portão da cidade. Ele ficou completamente chocado. Esse cara é realmente forte. Alguém assim não deveria ser apenas um capitão da guarda. Com essa força, até mesmo servir como guarda pessoal de um nobre seria mais do que suficiente. Então definitivamente não é que seja fraco demais, é que ele é absurdamente forte. Ele começou a inventar desesperadamente desculpas para sua própria incompetência. Neste momento, Aaron estava extorquindo outro cocheiro. Assim que o homem se recusou a cooperar, Aaron ergueu a mão e lhe deu um soco. O soldado observou aquilo em choque. O que ele estava fazendo? O capitão diz que isso serve para verificar possessão demoníaca, mas acho que ele só está extorquindo as pessoas. Mas naquele instante, a pessoa diante de Aaron mudou rapidamente. Ela realmente era um demônio. Um mero humano ousa me atacar? Os dois ficaram chocados. Ninguém esperava que aquele método realmente funcionasse. Nem mesmo Aaron esperava. Ele só estava tentando extorquir alguém, mas acabou revelando um demônio. Embora o demônio exposto dessa vez fosse apenas a terceira categoria, o fato de outro demônio ter aparecido em Kazatiki apenas uma semana após o incidente anterior mergulhou toda a cidade no caos. E foi naquele mesmo dia que Aaron testemunhou uma nova cena aterrorizante. Praticamente todas as pessoas mais fortes de Kazatiki haviam se reunido. Cada uma delas possuía uma aura assustadoramente poderosa. Parecia até que poderia esmagar um demônio apenas com um olhar. A mais assustadora de todas continuava sendo a Inquisidora da heresia. Por um momento, Aaron quase sentiu pena daqueles demônios. Da próxima vez é melhor eu não provocá-la. E definitivamente não vou mais oferecer pão de cabeça de peixe para ela. Quando Aaron voltou para a estalagem, encontrou Dylan lá também. Isso o deixou extremamente confuso. Por que ele está aqui? A dona da taverna falou com evidente impaciência. Isso não tem nada a ver com você. Vá para o salão e ajude. Então ela mudou para uma expressão gentil e disse a Aaron. Como Dylan continuava vindo pedir desculpas, eu disse que se realmente se sentia mal, poderia vir ajudar na estalagem. Afinal, o movimento tem aumentado cada vez mais ultimamente. E isso também é graças à cerveja gelada de cana. Aaron ergueu a caneca e tomou um enorme gole. Claro que os negócios melhorariam. Cerveja sempre deveria ser bebida gelada. Já que ela consegue usar esse tipo de magia, é um desperdício usá-la apenas como geladeira. Mesmo que grimórios sejam caros e difíceis de encontrar, talvez eu devesse ajudá-la a melhorar um pouco. Kana imediatamente teve um mau pressentimento. Ao mesmo tempo, em outro lugar, duas pessoas conduziam uma carruagem para dentro da cidade. Neste momento, uma voz pesada veio atrás do garoto. Essa carruagem quebrada balança demais. Antes de entrarem na cidade, é melhor não tentarem nada, ou podem simplesmente esperar pela morte.
Que irritação, só estamos procurando alguém. Precisávamos mesmo vir até este fim do mundo? O chefe é teimoso demais. Quando ele coloca os olhos em alguma coisa, nunca desiste. Não podemos desobedecer às ordens dele. Todos vocês, calem a boca e tirem essa expressão da cara. Isso não é Montanha Kailar? Se causarem problemas aqui, não teremos como resolver depois. O garoto olhou para Levi ao seu lado. Mesmo que só estejamos sendo forçados a dar carona para eles, se forem descobertos na inspeção, nós também estaremos acabados. Levi disse para ele não se preocupar. As inspeções de Casa Dick eram apenas fachada. Bastava entregar uma moeda de prata e passariam sem problemas. Então ele acreditava que, entrando na cidade, estariam seguros. Depois disso, poderiam deixar aquelas pessoas lá e mandá-las embora imediatamente. Muito em breve chegaram ao portão da cidade, onde Dylan já estava esperando. Seguindo o procedimento habitual, prepararam-se para subornar os guardas. Levi achou aquilo estranho. Normalmente havia apenas 2 guardas, porque de repente havia tantos hoje, mas felizmente aquele capitão arruaceiro não estava ali, e isso já era uma sorte. Ele seguiu o costume de sempre e entregou uma moeda de prata para entrar. Naquele mesmo momento, Dylan falou: "Espera aí, dessa vez também não há 3 soldados extras? Então, claro, vocês precisam pagar um pouco mais. Afinal, temos que dividir uma parte com eles também." Levi ficou imediatamente sem palavras. O que exatamente havia de errado com aquele cara? Paul lhe mandou que eles se apressassem, entrassem e ignorassem o recém-chegado. O coração de Levi apertou. Se fossem descobertos ali, ninguém sabia o que as pessoas lá atrás fariam. De qualquer forma, ele precisava colocá-los dentro da cidade sem problemas primeiro. À tarde, Aaron recebeu uma notícia. Desde que ele havia exposto aquele demônio usando aquele método, o xerife mudou diretamente todos os procedimentos de inspeção com uma única ordem. A partir de agora, até as pessoas sentadas nas carruagens teriam que descer e ser verificadas uma por uma. Então Dylan fez todos saírem da carruagem e, de repente, puxou um porrete de madeira. Ele o ergueu e acertou um deles com toda a força. Levi ficou completamente atordoado, porque ele tinha atacado alguém sem motivo. E, como esperado, aquela cena enfureceu completamente o outro lado. A pessoa atingida tentou imediatamente avançar para lhe dar uma lição, mas Dylan não entrou em pânico. "Este é o território do meu chefe." Ele gritou no topo dos pulmões. "Tem um demônio aqui. Essas pessoas são todas demônios." No instante em que essas palavras foram ditas, uma espada voadora cortou o ar. No segundo seguinte, atravessou diretamente o coração daquela pessoa. Só então Levi percebeu que aquelas pessoas de antes já não estavam mais na carruagem. "Conseguimos subjugar os indivíduos suspeitos." "Ótimo, eles ainda não morreram, só desmaiaram por enquanto." Ao mesmo tempo, Aaron também disse que devia ir até lá. O portão da cidade provavelmente já estava um caos completo, então pediu para Kel ir primeiro ajudar. Quanto a Aaron, ele planejava levar a pequena geladeira e transformá-la em uma grande geladeira. Mas Aaron não sabia que também havia um segundo grupo observando Kana. Aaron chamou Kana para perto dele, mas ela claramente estava um pouco assustada. Aaron forçou o que acreditava ser um sorriso gentil. "Pequena geladeira, venha aqui um instante." Kana se assustou, então caminhou lentamente até ele. "Meu nome é Kana, por favor, não me chame de pequena geladeira." Aaron levantou a mão e esfregou a cabeça dela, perguntando quais magias ela sabia usar agora. Ela respondeu que conhecia dados mágicos, bebidas geladas e clarividência simples. Aaron ficou sem palavras. Será que Kana tinha aprendido magia com algum viciado em apostas? Nesse momento, Kana falou de repente: "Eu aprendo muito rápido e também trabalho bem. A dona da taverna até me elogiou porque eu lavo os pratos muito bem." Aaron ainda estava se perguntando por que aquela pequena tinha ficado tão emotiva de repente quando ouviu ela dizer: "Não me abandone." Aaron disse para ela parar de pensar demais. "Por que eu te abandonaria? Além disso, você quer aprender mais magia, não é? Magia de verdade, não quer?" Ela respondeu imediatamente: "Sim, pode esperar para ver. Eu aprendo muito rápido, eu sou um gênio de magia." Essas palavras fizeram Aaron se lembrar de alguém. "Você está me perguntando como eu aprendi magia? Por que está perguntando isso de repente?" "Aaron, você é muito burro. Nunca conseguiria aprender. Eu só quis aprender, e eu sou um pouco mais inteligente do que as outras pessoas. Não, sou um gênio." Kana estava agindo de forma estranha demais, porque parecia que Dylan tinha influenciado ela. Kana disse que havia mais uma coisa que ainda não tinha contado para Aaron, mas naquele momento alguém invadiu a sala de repente. Kana levou um susto enorme. Quem entrou foi Dylan. "Isso é muito ruim, chefe. Aquele grupo que capturamos escapou da prisão. Ouvi dizer que uma das pessoas presas durante a inspeção mordeu as algemas de madeira até quebrá-las e fugiu. Ele chegou até a derrubar soldados armados sem ter uma arma. Fui eu quem o derrubou e capturou antes. Isso é ruim. Ele não vai voltar para se vingar de mim, vai?" O que aconteceria com ele não tinha nada a ver com Aaron. De qualquer forma, quem estava azarado não era ele. "Vamos nos reunir no quartel-general primeiro." Aaron disse à dona da taverna para trancar a porta e também vigiar a máquina de gelo. Se alguém batesse a porta, ela deveria usar clarividência simples primeiro para ver quem era antes de abrir. Depois de dizer isso, Aaron agarrou Dylan pela orelha e saiu com ele. 10 minutos depois,
No quartel-general, o superior deles os repreendia furiosamente. Seus inúteis, vocês realmente deixaram aqueles prisioneiros escaparem? Nesse momento, um colega ao lado murmurou baixinho. Foi por isso que eu disse que as algemas de madeira deveriam ser substituídas por algemas de ferro, mas o superior respondeu. Algemas de ferro são caras, preferiam fugir da prisão a ficar onde estavam. Parece que aquele método bruto realmente funcionou, bastava permanecerem obedientemente onde estavam. Isso não prova que eles têm consciência pesada? Ouvi dizer que aquele cara é o Carson. Lá ele é famoso por ser uma figura perigosa. Só então Aaron ficou curioso sobre como Dylan havia conseguido capturar alguém tão perigoso. Não era de se admirar que ele tivesse tão assustado antes. Nesse momento, alguém deu um passo à frente. Todos, por favor, esperem um momento. Quem é o capitão da guarda aqui? Aquele grandalhão de aparência feroz? É você o capitão? Aaron congelou. Ele me chamou de grandalhão de aparência feroz? Aaron o agarrou pela cabeça. Seu moleque, por que está sendo tão mal educado? Meu mestre não faz nada de errado. Por favor, salvem meu mestre. Quem é o seu mestre? Eu nem te conheço. Um colega ao lado comentou. Ouvi dizer que foi Levi quem trouxe. Aaron, você deve conhecê-lo, certo? É aquele cocheiro que aparece aqui às vezes para fazer negócios. Ouvi dizer que eles também foram ameaçados da última vez. Aaron se lembrou de repente. Você quer dizer aquele mão de vaca do Levi, certo? Garoto, eu até simpatizo com você, mas uma vez que um prisioneiro foge, mesmo que eu o conheça, não posso simplesmente deixá-lo ir. Enquanto isso, Levi estava fugindo junto com aquele grupo. Eles planejavam parar um pouco para recuperar o fôlego. Esses guardas eram problemáticos demais. Mas por que você me arrastou para fora junto com vocês? Eu nunca nem quis fugir da prisão. Os outros dois também estavam em pânico. Os guardas tinham atacado diretamente durante a inspeção, mas naquele momento, os guardas atrás deles sopravam seus apitos novamente. Assim que ouviram os apitos, o grupo entrou em pânico e se dispersou em todas as direções, mas Levi sentiu que havia algo errado. Aquilo estava claramente sendo feito de propósito para empurrá-los todas na mesma direção. E naquele momento, Aaron estava parado sozinho bem à frente deles. Quando os dois viram que havia apenas uma pessoa, entraram imediatamente em modo de combate. Avancem direto nele! Mal as palavras terminaram de ser ditas, um deles foi agarrado pelo pescoço por Aaron e lançado violentamente ao chão. A cena deixou todos os outros atordoados. O suor frio escorreu ainda mais pelas costas de Levi. Será que esse cara era realmente aquele Aaron que todos chamavam de arruaceiro? Isso era ruim. Outro homem atrás dele balançou um porrete e avançou, mas Aaron bloqueou o golpe com as próprias mãos. A essa altura, Levi já tremia de cabeça aos pés. Ele sabia muito bem o quão assustador Aaron era. Ignorar regras, impor a lei com violência sem pensar duas vezes. Tudo isso fazia parte do cotidiano dele. E agora Levi era justamente um fugitivo que tinha dado de cara com alguém assim. Seu azar não poderia ser pior. Levi caiu de joelhos de medo. Por favor, não chegue mais perto. Você realmente vai me espancar até a morte? Aaron o agarrou e o colocou de pé. Por que tá gritando? E por que diabos você fugiu da prisão sem motivo? Que dor de cabeça! Seu aprendiz está logo atrás de você. Vai encontrá-lo logo. Só então Levi viu seu aprendiz atrás dele, segurando um guarda-chuva e olhando em sua direção. Ele gritou na hora. Felice? No segundo seguinte, correu até ele e o abraçou. O capitão da guarda Aaron normalmente podia ser bruto, além de boca suja e rápido nos punhos, parecendo exatamente um bandido. Mas talvez as pessoas realmente não pudessem ser julgadas apenas pela aparência. Neste momento, Aaron perguntou a um colega se haviam descoberto pela qual direção o Fixer tinha ido, já que a última vez que ele foi visto foi nas montanhas. Disseram que ele parecia ter seguido para o Distrito 5. Aaron imediatamente sentiu que algo estava errado. Distrito 5? Não era lá que ficava a estalagem? Enquanto isso, o Fixer já havia chegado à estalagem. No segundo seguinte, sua expressão mudou drasticamente. Ele imediatamente se virou e bloqueou um ataque, mas ainda assim foi lançado para trás pela força do impacto. Dylan apontou para o homem de chapéu à frente e gritou. É ele! Rápido, derrubem ele! E aquela pessoa não era outra senão Scar. Qualquer criminoso que não tenha a minha permissão está proibido de circular por este distrito. Eu sou a sombra da cidade de Kazadik, Scar. Assim que terminou de falar, ele atacou o outro homem. Mas no instante seguinte, aquele homem apareceu estranhamente atrás de Scar e o cortou com um único golpe de espada. Era óbvio que o nível de Scar estava muito abaixo do dele. A cena também deixou os dois que estavam próximos completamente chocados. Este cara era forte demais. Se o chefe não viesse, eles definitivamente não conseguiriam vencê-lo. O Fixer falou friamente. Estou procurando uma garotinha. Vocês viram uma menina baixinha de cabelo roxo? Ao mesmo tempo, Paulie já havia entrado em combate com ele. Paulie deu um soco, e o Fixer chegou a girar uma vez no ar. Mas mesmo depois daquele giro, ele ainda acertou Paulie em cheio. Vendo que a situação estava piorando, Paulie disse imediatamente para Dylan fugir. Vá chamar o chefe. Neste momento, só o chefe pode lidar com ele. Dylan se virou e começou a correr. Mesmo com 3 pessoas lutando juntas, elas não conseguiam derrotar aquele homem. Desta vez, a situação realmente era desesperadora. Irmão Paulie, me desculpe. Mesmo que você sempre tenha tratado um mercenário de baixa categoria como eu se fosse seu próprio irmão mais novo, desta vez eu não posso te obedecer.
porque você não pode morrer. Então, justamente quando Fixer estava prestes a desferir o golpe fatal em Polly, Dylan gritou por trás dele. Esqueceu? Fui eu quem te espancou até que seus dentes fossem parar no chão. Seu irmãozinho virou um espetinho humano, seu idiota. Era preciso admitir que aquilo foi extremamente cruel. O outro homem ficou extremamente furioso. Com um giro, apareceu atrás de Dylan e desferiu uma estocada. Dylan rolou pelo chão imediatamente. Dentro da própria cabeça, xingava sem parar. Droga, onde aquele chefe desgraçado foi parar? Minha vida realmente é uma droga sem tamanho. Mas enquanto eu estiver vivo, talvez ainda exista pelo menos uma coisa pela qual vale a pena viver. Nesse momento, o Fixer já preparava o golpe final contra Dylan. Quando a ponta da espada estava prestes a atravessar sua cabeça, Dylan gritou: Aaron, seu desgraçado! Por que você desaparece justamente uma hora dessas? Algumas gotas de chuva caíram naquele exato instante. No segundo seguinte, uma cabeça dura como ferro atingiu violentamente o rosto de Fixer. O impacto aterrorizante lançou o homem para trás. Não esperava que sua vida fosse tão resistente. Dylan quase chorou. Chefe, sua hora de aparecer foi perfeita. Você realmente é o meu verdadeiro irmão mais velho. Mas Aaron olhou para ele com intenção assassina. Você acabou de me xingar? Acho que ouvi alguém dizer, Aaron, seu desgraçado. Dylan congelou imediatamente. Só conseguiu se deitar no chão e fingir estar inconsciente. Eu não imaginava que os ouvidos do chefe fossem tão bons. Moleque, você realmente acha que pode fingir desmaio na minha frente? Mas claramente aquele não era o momento para lidar com Dylan. O Fixer limpou a poeira do corpo. Aquele golpe de antes praticamente não tinha causado dano algum. Aaron soltou uma risada fria. Então você é o perdedor que foi completamente derrotado por um subordinado meu? Mesmo tendo perdido, você não precisava acabar tão miserável assim, certo? E por que o outro lado do seu corpo está cheio de lascas de madeira? No instante em que se virou, Aaron atacou sem qualquer aviso. Até o Fixer ficou sem palavras. Você, obviamente, tão forte, ainda usou métodos tão desprezíveis? Obrigado, vou considerar isso um elogio. Mas você é ingênuo demais, velho careca. No segundo seguinte, Aaron o chutou no abdômen, agarrou pela gola e começou a batê-lo contra o chão para frente e para trás como se estivesse levantando um pintinho. Mesmo assim, aquele Fixer realmente aguentava apanhar. Como alguém do seu nível conseguiu ser derrotado por Dylan? Eu realmente não consigo entender. E o que exatamente você está fazendo em um lugar tão atrasado como este? O Fixer respondeu que estava procurando alguém e então perguntou a Aaron. Você viu uma garotinha muito baixinha de cabelo roxo? Aaron entendeu rapidamente. Havia 90% de chance de ele estar falando sobre Kana. Aaron se lembrou de que as pessoas que costumavam controlar Kana também pareciam vir da montanha Keller, então talvez sempre tivessem feito parte do mesmo grupo. Para realmente enviar um executor até aqui apenas por causa de uma pequena maga, sem nada de especial, Aaron não sabia quem havia dado a ordem, mas essa pessoa tinha que ser incrivelmente mesquinha. O rosto do executor se contorceu de raiva. Então você realmente sabe onde ela está. Leve-me até ela obedientemente e não vou mais cobrar pela sua ofensa. Mas no momento em que terminou de falar, uma dor aguda atravessou seu peito. Ele olhou para baixo e viu que Dylan havia cravado uma espada diretamente através de seu corpo. Seu desgraçado! Como ousa colocar seus olhos naquela garotinha de cabelo roxo? Está cansado de viver. Por mais que pensasse, aquele executor nunca imaginou que morreria ali, e pelas mãos da mesma pessoa mais uma vez. Ele tinha acabado de começar a dizer que mataria Dylan, mas seu corpo já desabava fracamente no chão. Aquele golpe de Dylan realmente foi cruel, bem ao estilo dele. Ao mesmo tempo, Aaron sentiu apenas uma onda de cansaço. Não dormi direito o dia inteiro. Eu realmente queria uma cerveja para molhar a garganta, e essa chuva está caindo com força demais. Muito em breve, já era o dia seguinte. Dylan estava se gabando orgulhosamente da batalha da noite anterior. Um idiota careca daqueles não era páreo para mim e para o chefe. No momento em que o irmão Aaron entrou no campo de batalha, eu imediatamente enfiei a espada direto no peito daquele cara, e o sangue começou a jorrar. Então eu esfaqueei de novo, e mais sangue continuou jorrando. Neste momento, Aaron também foi visitar Polly. Ele até havia trazido um presente de consolação, o famoso pão em formato de cabeça de peixe que eles adoravam. O rosto de Dylan mudou para puro horror. Você realmente trouxe o pão assassino? Nesse momento, o homem enfaixado ao lado dele disse: Você comprou 3, mas eu preciso jejuar. Então não posso comer. O clima ficou intensamente constrangedor. Polly então disse: Capitão, parece que agora você também vai ter que comer um. Enquanto isso, a estalagem estava tão animada quanto sempre. Lizzie se aproximou de Kana. Senhorita, você é realmente muito bonita. Mas no momento em que viu Aaron voltar, Kana correu imediatamente para o lado dele. Ela trouxe uma caneca de cerveja para Aaron, e por coincidência, era exatamente do que ele precisava naquele momento. Aaron perguntou se ela tinha alguma ambição. Por exemplo, o que queria se tornar no futuro ou o que gostaria de fazer, como se tornar uma cavaleira, uma dama nobre e coisa do tipo. Mas Kana respondeu que tudo o que queria era sobreviver. Essa resposta realmente surpreendeu Aaron, mas ele sabia que Kana não estava brincando. Então disse apenas uma coisa: Tudo bem, eu vou me esforçar, então você também precisa se esforçar. Depois de dizer isso, Aaron foi conversar com a dona da taverna. Kana ficou parada, atordoada.
claramente sem entender o que Aaron queria dizer com se esforçar. Naquele momento, ela se lembrou de algo que Dylan havia dito antes. Se um garoto disser para você, senhorita, gostaria de tomar um copo de suco comigo? Então você deve acertar a parte de trás da cabeça dele com toda a força que puder. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou seu like, faça isso agora que nos ajuda muito. Se inscreva no canal, verifique se o sininho está ativado e considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda pra caramba, beleza? Enquanto espera pelo próximo vídeo, comente pedindo pela parte 2, entre em nosso servidor do Discord para ver o nome desta obra, e assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.